Nosso herói, Dan Woo-sung, conquista o mundo das artes marciais, também conhecido como Jang-Ho, e ganha o título de Rei do Punho porque usa apenas os punhos durante as lutas. Inigualável por todos, um dia ele é emboscado por um bando de capangas da facção demoníaca. Ele mata muitos deles, exceto 2. Esses 2 são bastante fortes e não se importam em matar seus próprios camaradas para atingir seus objetivos. Sua crueldade e o símbolo em sua arma revelam sua identidade ao Woo-sung. Woo-sung corre em direção a um deles, alegando que vai acabar com ele com 10 golpes. Mas cada golpe erra seus pontos vitais, porque ele está sendo contido pelo companheiro de seu oponente com fios finos por todo o corpo. Quando ele atinge 9 vezes, o mestre das marionetes aperta seu fio em Woo-sung, prendendo no lugar enquanto o outro oponente perfura seu corpo com sua espada. Mesmo antes de dar seu último suspiro, ele consegue atingir seu inimigo pela 10ª vez no maxilar. Com isso, sua vida termina como Dan Woo-sung, que deseja atingir seu inimigo mais uma vez antes de sua morte. Ele acorda na casa segura de Juhua como Lee Jin-eon, que é o filho mais velho do grupo de mercadores Yunha. Quando ele acorda, ele se examina em busca de ferimentos e se surpreende ao não encontrar nenhum. Mas quando ele olha para seu novo rosto no espelho, ele primeiro pensa que alguém acabou de colocar uma máscara em seu rosto. Então ele rejeita essa ideia após alguma inspeção. Depois que as criadas saem para chamar um médico, ele decide aprender sobre sua nova situação e procura ao redor. Enquanto se move, ele percebe que esse corpo é bastante frágil, pois até mesmo se mover é uma grande tarefa. Finalmente, ele encontra um diário intitulado Grupo de Mercadores Yunha, que é um grupo de mercadores grande e famoso na montanha Juhua. Depois de verificar o diário, ele percebe que está no corpo de Lee Jin-eon, que parece um grande canalha, a julgar pelas cartas mencionando mulheres e jogos de azar. Após alguma inspeção, ele conclui a possibilidade de ter reencarnado como Lee Jin-eon. Naquele momento, seu médico Gong Sun-meng entra com um sorriso de uma raposa astuta e sutilmente tenta verificar seu pulso. Retirando sua mão, ele garante que está bem. Então a cobra de um médico oferece a ele sopa de dragão e fênix, alegando ser um tônico. Mas na realidade, esta sopa é veneno para alguém doente como Lee Jin-eon. Em vez de respondê-lo, Lee Jin-eon sutilmente quer saber quantos anos se passaram desde que ele morreu como Dan Woo-sung e conclui que foi há pouco tempo. Isso significa que seus inimigos ainda estão vivos. Pensando em seu médico atual e seus antigos inimigos, ele fica determinado a matar todos eles agora que tem outra chance na vida. Os dias se passaram desde que Dan Woo-sung reencarnou como Lee Jin-eon. Naquela manhã, suas criadas preparam seu café da manhã com grande entusiasmo, sabendo que ele finalmente fará uma refeição adequada a partir de hoje. Até agora, ele tem estado em uma dieta rigorosa de mingau para sua saúde. Uma criada exorta as outras a se apressarem, pois Lee Jin-eon pode retornar de sua caminhada a qualquer momento. Sua frase é interrompida quando a porta se abre e Lee Jin-eon entra. Ele verifica o café da manhã e diz para elas manterem as coisas simples a partir de agora, assim como isso. Enquanto ele se dirige para seu quarto, uma criada percebe seu físico melhorado e comenta sobre sua melhor saúde, com as outras concordando rapidamente. Depois de um tempo, Lee Jin-eon começa seu café da manhã. Quando Gong Sun-meng chega para arruinar seu humor, Lee Jin-eon, mal-humorado, permite que ele entre e Gong Sun-meng imediatamente sente a grosseria, mas ainda exibe um sorriso largo ao cumprimentá-lo. Lee Jin-eon, enquanto isso, olha para ele com ceticismo, sabendo que este homem sempre tem alguma agenda quando se humilha. Um sorriso aparece nos lábios de Lee Jin-eon enquanto ele planeja fazê-lo confessar seu crime. Para este propósito, ele pergunta casualmente sobre a razão de Gong Sun-meng estar ali. Com isso, Gong Sun-meng começa seu melodrama usual, alegando que não suporta a solidão, então ele vem ver Lee Jin-eon. Então ele sutilmente comenta sobre como a tez de Lee Jin-eon parece diferente, minando toda a recuperação física de Lee Jin-eon em um único comentário. Isso chama a atenção de Lee Jin-eon e ele brinca que o esforço de Gong Sun-meng deve significar tentar atraí-lo para beber sopa de dragão e fênix. Gong Sun-meng não espera que ele saiba nada sobre a sopa, então ele explica apressadamente que a sopa de dragão e fênix é simplesmente um tônico nutritivo. Lee Jin-eon comenta casualmente que é tóxica. Gong Sun-meng lembra a ele que ele é seu médico. Percebendo que está prestes a ser pego, Gong Sun-meng imediatamente faz um gesto dramático, declarando que, como Lee Jin-eon claramente não precisa dele, é melhor ele ir embora.
Antes que ele possa dar um passo, a voz de Li Jinhong o impede. Em um tom sombrio, Li Jinhong pergunta se Gongsun Meng é o mestre aqui, já que ele parece entrar e sair de sua câmara por capricho. Vendo sua expressão, Li Jinhong ri enquanto esclarece que está apenas brincando e Gongsun Meng acompanha nervosamente. Então Li Jinhong ordena que ele traga ferramentas de escrita, dizendo que deseja escrever uma carta. Quando Gongsun Meng concorda, Li Jinhong diz a ele para escrever, lá em vez disso. Ele dita que Gongsun Meng precisa morar nesta vila por causa de uma doença grave. Ele está sofrendo. Suas próximas palavras pegam Gongsun Meng de surpresa quando ele acrescenta que sua vida é muito longa, então Gongsun Meng precisa de conselhos de seu mestre sobre seu próximo curso de ação. Vendo sua expressão, Li Jinyeon pergunta por que ele parou de escrever. Ele tenta rir das palavras de Li Jinyeon e pede que ele elabore, mas antes que ele possa terminar sua frase, Li Jinyeon joga um palito de comida nele, arranha levemente seu pescoço e perfura a parede atrás dele. Agora verdadeiramente alarmado, Gongsun Meng verifica sua ferida. A expressão de Li Jinyeon fica séria, enquanto ele afirma claramente que não é mais o Li Jinyeon que Gongsun Meng conhece. Gongsun Meng ainda tenta fingir ignorância, mas Li Jinyeon decide que é hora de confrontar a cobra. Ele explica sem rodeios que sabe que a sopa de dragão e fênix é um tônico apenas para pessoas saudáveis, mas o corpo de Li Jinyeon é frágil demais para absorver, lá como um tônico, tornando-a tóxica para alguém doente como ele. E ainda assim Gongsun Meng, apesar de ser um médico, de alguma forma não sabe disso. Ele fez Li Jinyeon beber a sopa apenas no dia anterior. E na manhã seguinte, estava claramente verificando o pulso de Li Jinyeon para ver os efeitos. Não só isso, quando Li Jinyeon disse para ele deixar a sopa no balcão, sua expressão revelou uma intenção assassina inconfundível. Li Jinyeon afirma que sabe que alguém como Gongsun Meng não pode agir sozinho, então ele diz para ele escrever o nome de seu mestre na carta. Gongsun Meng primeiro tenta uma abordagem dramática, perguntando como Li Jinyeon poderia suspeitar de alguém tão gentil quanto ele. Então ele solta um suspiro teatral profundo, só para abandonar a atuação no momento seguinte e revelar suas verdadeiras cores, zombando que não sabia que um canalha como Li Jinyeon tinha cérebro para entender as coisas. Li Jinyeon percebe que não há mais fingimento. Gongsun Meng responde friamente que sua verdadeira intenção é matá-lo em silêncio. Agora, olhando para os servos, Gongsun Meng decide que o sangue deles também deve ser derramado para encobrir o assassinato de Li Jinyeon. Mas antes que ele possa preparar sua agulha de veneno, Li Jinyeon aparece atrás dele e com um ataque rápido, Gongsun Meng é derrubado. Retomando sua refeição com indiferença, Li Jinyeon comenta que Gongsun Meng realmente não deveria se distrair durante suas conversas. Enquanto olha para suas mãos machucadas do golpe anterior em Gongsun Meng, ele se sente frustrado com seu corpo frágil. Tudo o que ele precisa é recuperar a força que tinha em sua vida passada. Ele sabe que uma vez que consiga, será imparável, o suficiente para enfrentar todo o grupo de mercadores Yunha se eles estiverem realmente por trás de sua tentativa de assassinato. Para esse propósito, ele deve retornar ao grupo para investigar Gongsun Meng mais a fundo um dia. No momento seguinte, ele tropeça e se senta quando uma dor de cabeça repentina o atinge. Ele se lembra de Gongsun Meng, em seguida as memórias deste corpo, o corpo de Li Jinyeon, invadem-no de uma vez. Após a onda de choque se acalmar, uma lágrima escorre de seu olho ao saber a verdadeira história de Li Jinyeon. Ele não tinha talento e era medíocre, ao contrário de seus segundo e terceiro irmãos, que eram inteligentes e fortes. Para superar sua mediocridade, ele fez o que nenhuma pessoa sã faria. Ele começou a gastar dinheiro em indulgências, o que deteriorou sua saúde a ponto de, quando percebeu seu erro, não havia mais volta. Sob o pretexto de ajudá-lo a se recuperar, ele foi enviado para esta vila, que nada mais era do que um lugar de exílio. Mas seu clã mau se importava com seu filho mais velho, sem talento, vivendo seus dias aqui. Agora, vivendo no corpo de Li Jinyeon, Dan Woo-sung está determinado a reiniciar seu treinamento em artes marciais, algo que ele havia adiado porque não tinha as memórias de Li Jinyeon. Ele se sente frustrado com o verdadeiro dono deste corpo, que desperdiçou um corpo tão perfeito em indulgência. Ele decide usar seu conhecimento da vida passada para tornar este corpo útil, adquirindo alguns elixires raros. Quando ele entra na vila, seus olhos avistam o dinheiro que ele tem, e ele se sente aliviado ao saber que não tem problemas financeiros.
Isso significa que ele pode facilmente comprar os elixires de que precisa. Então seu olhar cai sobre Gongsun Meng. Agora nada mais do que um cadáver graças ao seu poderoso golpe anterior. Ele decide enterrar o corpo. A partir deste dia, 1 ano se passa no que parece uma única respiração. Um dia, Mo Qin-seop, um membro do esquadrão de guardas do grupo de mercadores Yunha, chega para entregar uma carta para Li Jinyon. Ele pergunta a uma criada sobre o paradeiro de Li Jinyon e ela o aponta para o lugar onde Li Jinyon está meditando. Assim que Mo Qin-seop vê sua forma musculosa, seus olhos se arregalam em descrença porque ele não consegue acreditar que está realmente olhando para Li Jinyon. Durante este ano, nosso cara determinado usou cada momento para fortalecer seu corpo. Seu núcleo de energia agora se manifestou, e ele regravou em si mesmo todas as artes marciais essenciais para a sobrevivência, como a arte da mobilidade iluminada, a arte corporal iluminada e passos rápidos. Além disso, ele também aprendeu a arte da fase 10 do raio branco, que permite que ele controle o elemento raio. Através de todo este treinamento, ele alcançou com sucesso a 4ª fase das artes marciais, mas para alguém como ele, ainda não é o suficiente. Neste momento, seu treinamento é interrompido pela voz de Mo Qin-seop cumprimentando e se apresentando nervosamente. Mo Qin-seop explica que trouxe uma carta do clã principal. Com graça calma, Li Jinyon pede que ele a entregue, enquanto isso Mo Qin-seop mal pode acreditar em seus olhos. Este é o mesmo homem frágil e tossindo que ele viu no ano passado, e no entanto, agora, ele está alto e forte. Seus pensamentos são interrompidos pela voz de Li Jinyon, temperada com sarcasmo, lembrando-o de que ele ainda está esperando pela carta. Saindo de seus devaneios, Li Jinyon e Mo Qin-seop se acomodam enquanto ele lê a carta. Ela o informa sobre a saúde debilitada de seu pai, que o deixou acamado, embora nenhuma razão seja dada. Ouvindo isso, Mo Qin-seop expressa suas suspeitas sobre o clã Senhor Yang. Este clã nada mais é do que um grupo de abutres, que exigem taxas exorbitantes do grupo de mercadores Yunhun, sob o pretexto de fornecer proteção. Com o tempo, os pagamentos aumentaram a tal ponto que não podem mais ser pagos levianamente. Ele pergunta se o clã Senhor Yang fez algo significativo para merecer tal aumento no pagamento. Isso realmente irrita Mo Qin-seop, que descarrega sua frustração no grupo, dizendo que eles não fizeram nada para merecê-lo. Ele se lembra do incidente quando o grupo Yunhan enfrentou a pequena seita da divindade que tentou impor uma grande quantia de imposto sobre seu comércio. Naquela época, o clã Senhor Yang casualmente disse ao grupo que não tinham nada a ver com eles, exceto quando precisavam se encontrar para alguma discussão séria. Mo Qin-seop acrescenta que nem mesmo o capitão da guarda pode agir porque o Yang-hu está associado ao grupo. Isso chama a atenção de Li Jin-eon, pois ele conhece esse nome de seus dias em Jianhu. O Yang-hu, um homem bastante famoso por lá. Li Jin-eon agora vê claramente a situação. O Yang-hu é alguém forte, aproveitando-se de seu poder para assediar o grupo de mercadores Yunhun, que ele considera fraco demais para importar. Naquele momento, ele decide que a questão terminará em morte ou ele pessoalmente dará uma lição em Yang-hu. Mo Qin-seop fica surpreso, mas ele continua a mencionar outro assunto, que deixou o pai de Li Jinyon acamado. Acontece que seus irmãos mais novos foram tolos o suficiente para iniciar um duelo de espadas em frente a todo o grupo de mercadores Yunhan. Ele mal pode acreditar em sua estupidez, percebendo que isso irritou tanto seu pai que ele adoeceu por causa do estresse. Mo Qin-seop tenta consolá-lo, dizendo que o assunto não tem nada a ver com ele, mas ele o interrompe e se levanta porque não pode mais desempenhar um papel passivo. Mo Qin-seop se assusta com sua repentina determinação. Nosso garoto então diz seriamente a Mo Qin-seop para guardar a carta, porque ele mesmo verá a situação. Quando Mo Qin-seop retorna ao seu esquadrão, a primeira coisa que ele faz é retransmitir a notícia para seus camaradas sobre como alguém como Li Jinyon se tornou um artista marcial. Assim que seus companheiros ouvem isso, eles começam a rir. Todos têm sua própria opinião sobre o assunto. Alguns dizem que ele deve ser bom na cama, enquanto outros comentam que se alguém como Li Jinyon pode se tornar um artista marcial, então eles devem ser artistas marciais lendários eles mesmos. Um de seus companheiros diz para ele fazer uma piada mais convincente. Por exemplo, como o vice-capitão finalmente encontrou um amor. O dito vice-capitão, Han Yeop,
ouve a conversa deles e fica interessado em saber se Li Jinyon realmente recuperou a saúde depois de bater no homem que tentou movê-lo. Então, Han Yeop afirma firmemente que Li Jinyon é um artista marcial desde a infância, graças ao corpo talentoso que ele possui. Agora Han Yeop pergunta sobre o momento do retorno de Li Jinyon. Mo Kin-seop mostra sua incerteza sobre este assunto, pois ele apenas mencionou que ele está voltando. Naquele exato momento, eles ouvem o anúncio sobre a chegada de Li Jinyon, e eles entendem que é agora. Então Han Yeop pede a seus subordinados para irem cumprimentar seu jovem mestre. Eles não estão felizes em ouvir isso, então ele os lembra severamente que ele é o mestre deles, não importa o que. Enquanto isso, Dan Woo-sung, vendo a opulência do palácio do grupo de mercadores Yuna, pela primeira vez, fica realmente surpreso com o quão rico ele é. Em sua vida passada, ele só tinha ouvido histórias sobre este grupo, mas agora, vendo de perto, ele percebe que Li Jinyon não é apenas rico, ele é incrivelmente rico. Ele diz às suas criadas para descansarem, já que ele vai visitar seu pai. Enquanto ele caminha adiante, ele fica surpreso com o silêncio, pois ninguém se incomoda em cumprimentá-lo. Seu desejo é logo realizado quando um grande número de guardas o cumprimenta com suas espadas. Então, Han Yeop o cumprimenta, comentando sobre como Li Jinyon parece quase irreconhecível. Ele também expressa seu prazer em vê-lo saudável. Os subordinados de Han Yeop presumem que ele está apenas lisonjeando Li Jinyon, acreditando que Han Yeop não tem orgulho, já que no passado seu mestre sempre o insultava por sua consideração. Naquele momento, eles também se preparam para um insulto grosseiro, mas ficam verdadeiramente surpresos quando Li Jinyon os cumprimenta, comentando sobre como é uma boa recepção para alguém problemático como ele. Vendo suas expressões chocadas, Mo Kin-seop insiste que já contou a todos que Li Jinyon realmente mudou. Percebendo isso, Han Yeop, que está escoltando nosso garoto para o quarto de seu pai, tem uma expressão suave no rosto, e Li Jinyon finalmente começa a sentir que ele é um aliado deles, em vez de uma figura hostil. Quando eles entram, Han Yeop informa que já contou ao pai dele sobre sua chegada, pelo qual ele agradece. A conversa deles é interrompida pela mão de seu Ja-Yan, que o cumprimenta com um comentário zombeteiro, enquanto o chama de pervertido. Vendo-o assim, Li Jinyon comenta que ele parece uma pessoa completamente diferente. Quando Li Jinyon tem a audácia de encará-lo, Ja-Yan fecha o punho em seu ombro. Han Yeop, que já testemunhou Li Jinyon sendo espancado por Ja-Yan no passado, não quer que ele enfrente o mesmo tratamento em seu primeiro dia de volta. Ele gentilmente tira a mão de Ja-Yan do ombro de Li Jinyon, enquanto comenta que ambos os irmãos deveriam estar felizes em se ver depois de tanto tempo. Mas, para seu choque, Ja-Yan esbofeteia Han Yeop por tocar-lo sem permissão. Ja-Yan não gosta do comportamento pobre dele em relação a ele e o adverte enquanto pergunta se ele está o menosprezando. No momento seguinte, ele declara que está pronto para lhe dar uma lição. Antes que ele possa agir, nosso caro esbofeteia com força suficiente para derrubá-lo no chão. Ja-Yan fica completamente perplexo com isso. No momento seguinte, Li Jinyon fecha o punho no ombro de Ja-Yan, deixando-o sentir sua força, enquanto expressa que estava bastante animado no caminho para cá. Ja-Yan grita de dor, balbuciando profanidades para seu irmão enquanto o chama de insano. Ouvindo isso, nosso cara diz com uma cara séria que estará chamando-o de irmão mais velho a partir de agora. Enquanto isso, Li Hua-Yan, o segundo filho do grupo mercantil Yuna, percebe uma grande confusão em frente ao quarto de seu pai. Ele pergunta a Han Yeop sobre isso, e o vice-capitão comenta que há uma discussão entre seus irmãos mais velho e mais novo. Ao ouvir isso, Li Hua-Yan imediatamente assume que será Ja-Yan, assediando seu irmão mais velho e corre para dentro, preocupado com a má condição de seu irmão mais velho. Mas ele fica surpreso ao ver que é realmente Li Jinyon, advertindo severamente seu irmão mais novo para ficar quieto, quando estão em frente ao quarto de seu pai. Então ele percebe a presença do irmão do meio. Depois de um momento, Li Hua-Yan se acomoda na frente de seu irmão mais velho, que dá a Ja-Yan um castigo para manter as mãos no ar. Vendo-o, Li Hua-Yan se sente aliviado ao vê-lo saudável. No entanto, Ja-Yan está claramente infeliz com a situação. Li Jinyon garante que ele está saudável agora. Então ele percebe o punho ferido de Li Hua-Yan
e pergunta se Jiayan fez isso. Li Huaiyan tenta ignorar a pergunta, mas nosso garoto se vira furiosamente para seu Jiayan e o esbofeteia com força por levantar a mão contra seu irmão mais velho. O pobre Jiayan não tem escolha a não ser obedecer se não quiser mais surras. Ele não consegue acreditar que ele é o mesmo Li Jinyan fraco que costumava massagear seu ombro porque tinha medo de levar outra surra, de seu Jiayan. A cena traz uma felicidade nervosa ao rosto de Li Huaiyan, enquanto ele pensa em como Li Jinyan está agora espancando Jiayan, enquanto no passado era o contrário. Então Li Jinyan também se acomoda. Li Huaiyan está curioso sobre sua mudança de personalidade e corpo, mas em vez de respondê-lo, ele simplesmente comenta que ele tem bons olhos, enquanto seu olhar captura os pergaminhos na frente de seu irmão do meio. Enquanto abre um, ele pergunta sobre o conteúdo dentro. Li Huaiyan explica que o pergaminho contém a lista de funcionários. Quem vai acompanhá-lo à sala de conferências amanhã. Então, ele verifica a lista de funcionários e percebe o nome de Gongsun Meng, pois seu principal objetivo é investigar sobre qualquer funcionário. Depois de verificar a lista, ele imediatamente sabe o que queria saber, que Gongsun Meng, junto com muitos outros funcionários, é recomendado por ninguém menos que o Yang Hu. Então, ele se vira seriamente para seus irmãos e pergunta sombriamente se ambos ou um deles estão trabalhando para o Yang Hu. Ambos os irmãos negam furiosamente, insistindo que não podem entregar seu grupo de mercadores para esse clã. Ele sorri, vendo que não precisa eliminar seus irmãos porque eles estão dizendo a verdade. Com uma decisão tomada, ele se levanta e pergunta se todos os superiores estarão na conferência. Seu Li Huaiyan responde afirmativamente. Com isso, ele declara sua decisão de também comparecer à conferência. Antes que eles possam protestar, ele sai da sala ignorando suas objeções. Eles ficam completamente atônitos ao ver a repentina mudança de personalidade de seu irmão. Naquele momento, Jiayan deseja ir também para a montanha Juhua. Enquanto isso, Li Jinyan está em frente ao quarto de seu pai e entra com sua permissão. Seu pai, o líder do grupo de mercadores, Seong Min, o percebe imediatamente. Ele pergunta sobre a confusão lá fora, mas Li Jinyan simplesmente ignora enquanto se senta. Então ele menciona como ouviu rumores de que seu pai está sob estresse. Seu pai confirma, acrescentando que está sempre sob estresse, mas agora seu corpo velho não é forte o suficiente para suportá-lo. Então seu pai levanta a mão para tocar o rosto de seu filho, sentindo como ele parece saudável e mudado. Ele pergunta se ele é realmente Li Jinyan. Quando seu pai expressa sua felicidade em vê-lo bem ou toca ternamente, algo se agita dentro dele. Como Dan Wuzong, ele nunca conhece a sensação de ter um pai, mas ele sabe como é ter um pai. Ele se lembra de seu pai como alguém forte e de porte amplo, mas agora, pegando sua mão na sua, ele percebe o quão frágil seu alvo se tornou. Com isso, ele o consola, dizendo que vai se livrar de tudo que o trouxe a essa condição. Seu pai não acredita, mas ele enfatiza que Seong Min não precisa se preocupar com nada, pois ele é quem vai lidar com isso. Vendo sua expressão determinada, até seu pai começa a suar. No dia seguinte, todos se reúnem na sala de conferências do grupo de mercadores Yunha, onde Huaiyan está informando a todos. Wu Yang-hu também está presente lá. Seus subordinados, que estão se perguntando sobre ele, imediatamente notam a presença de Jin Yong. Wu Yong presume que Jin Yong veio aqui para solidificar sua posição no grupo. Enquanto isso, depois que Huaiyan termina seu briefing, ele pergunta se alguém tem alguma objeção. Antes que ele possa prosseguir, Wu Yang-hu levanta a mão, dizendo que tem uma exigência a fazer. Ele sugere uma pessoa que possa servir como guarda para Jin Yong, já que ele atualmente não tem um. Com isso, uma comoção se agita dentro do grupo de mercadores Yunha sobre essa intrusão, já que já existem muitos funcionários recomendados por Wu Yang-hu. Mas a pessoa que tenta falar contra isso é ameaçada por Wu Yang-hu, o que o cala. Então Wu Yang-hu pergunta se alguém tem alguma objeção à sua sugestão. Todos permanecem em silêncio, com muito medo de falar. Assim que ele está prestes a prosseguir, nosso garoto levanta a mão para lembrar-lo de que ele de fato tem objeções. Ele então seriamente dá sua própria sugestão para demitir o líder do esquadrão de guardas, Wu Yang-hu. Os membros do grupo de mercadores Yunha ficam preocupados ao ouvir isso, enquanto o clã Wu Yong ri, presumindo que ele deve estar brincando.
já que Woo Young-hoo é considerado necessário para a segurança do grupo de mercadores. Woo Young-hoo, no entanto, é arrogante. Ele informa nosso garoto que ele está acamado há tanto tempo que ele não sabe que não tem o direito de demiti-lo. No momento seguinte, Jin-yong faz o que ninguém espera. Ele soca o chão com tanta força que quase sacode o prédio. Então, com uma expressão inexpressiva, ele lembra a essa cobra que, apesar da influência de Woo Young, ele está esquecendo que Jin-yong é o verdadeiro mestre do grupo de mercadores Yun-ha. Há pouco tempo, ele já havia informado Hwa-yong sobre seu plano de demitir Woo Young-hoo. Hwa-yong, no entanto, não acha que seja uma boa ideia, porque o clã Woo Young é mais poderoso do que eles. Em vez de responder diretamente, ele pergunta: quando alguém subestima os artistas marciais de Jung-woo, eles não são devorados vivos por causa de suas suposições arrogantes? Então ele aponta quantos funcionários ao redor dele são do clã Woo Young, fazendo com que pareça que o grupo de mercadores Yun-ha está sendo engolido inteiro por eles. Seu Lee Hwa-yan, percebendo isso, entende o que ele está tentando dizer. Então, Jin-yong garante que ele não precisa se preocupar porque ele vai cuidar disso. Agora, olhando para seu irmão mais velho, Hwa-yong entende com um sorriso nervoso exatamente como seu irmão mais velho planeja lidar com isso. Vendo isso, o clã Woo Young imediatamente saca suas espadas de forma ameaçadora, exigindo que ele se explique. Hans está furioso com a insolência deles em levantar espadas contra seu mestre. Ele se coloca na frente de Jin-yong para protegê-lo. Mas com uma expressão imperturbável, nosso garoto comenta sobre como é insolente para o clã Woo Young levantar suas espadas contra seu empregador. Ele os ameaça em um tom sombrio, avisando que eles devem ter um desejo de morte. Então ele repentinamente muda a direção da conversa, dizendo que vai compensar Woo Young-hoo porque se sente mal. Woo Young-hoo está confuso ao ouvir isso. Jin-yong explica que ele arruinou o plano de aposentadoria perfeito de Woo Young-hoo. Então, ele elabora sobre o que Woo Young-hoo ele estava realmente planejando. Primeiro, ele eliminaria Jin-yong através de Gongsun. Então, como ele já estava fazendo os outros dois irmãos de Jin-yong se enfrentarem, funcionou a favor de Woo Young que seu pai adoecesse por causa desse conflito. No final, tudo que Woo Young precisaria fazer era manipular um dos irmãos e usá-lo como um fantoche para obter controle total sobre o grupo de mercadores Yun-ha. Com isso, Woo Young começa a rir, alegando que Jin-yong está apenas inventando histórias. Mas ele continua, afirmando friamente que o plano de Woo Young começou a desmoronar no momento em que ele pessoalmente matou o assassino de Woo Young, Gongsun. Os olhos de Woo Young-hoo se arregalam com essa revelação. Ele não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Nosso garoto acrescenta que matou o pobre assassino com um golpe, dando-lhe uma morte fácil. Então, ele casualmente diz que Woo Young-hoo deveria se esforçar mais para fazer um plano adequado se ele quiser controlar o grupo de mercadores. Além disso, ele acrescenta, ele também estará cobrando pelos danos que ele causou. Agora Woo Young já se fartou das palavras de Jin-yong. Furioso, ele levanta o punho e ameaça matá-lo. Antes que ele possa sequer acertar um golpe, Jin-yong bloqueia seu punho com o seu próprio. No momento em que seus punhos se chocam, Woo Young-hoo sente uma onda de energia de raio, fazendo-o perceber que Jin-yong realmente se tornou um artista marcial. Todos ao redor deles também ficam chocados ao testemunhar a demonstração de poder do nosso cara. Jin-yong, por outro lado, comenta dramaticamente que Woo Young está atacando alguém que acabou de terminar de se recuperar. Então, ele declara que vai deixar passar, porque eles vão ter um duelo oficial. Alguém anuncia o início do duelo oficial. Woo Young-hoo pergunta se isso será suficiente. Com uma expressão convencida, ele afirma que eles vão duelar até que um deles esteja morto. Depois de ouvir isso, Woo Young-hoo calmamente comenta que parece que Jin-yong deve ter sido treinado sob uma boa seita, a julgar por sua eficiência e habilidade em artes marciais. Mas levantando sua espada, ele afirma que vai fazê-lo entender a diferença de experiência entre os dois. Jin-yong, no entanto, desvia rapidamente de seu ataque e não aprecia a provocação sobre a experiência. Enquanto se abaixa, ele crava seu punho no estômago de Woo Young, declarando que tem 100 anos mais de experiência do que Woo Young-hoo. Woo Young-hoo cospe sangue, incapaz de compreender a verdadeira escala da habilidade de Jin-yong. Jin-yong, por outro lado, ativa sua arte de mobilidade iluminada e promete mostrar a Woo Young como é a verdadeira diferença de experiência. Agora, se movendo na velocidade de um raio, ele ataca Woo Young, que consegue bloquear o golpe com sua espada. Os dois se enfrentam repetidamente.
Woo Young-hoo cortando com sua lâmina, Jin Yong contra-atacando com seus punhos nus, mas cada golpe que nosso garoto lança é bloqueado pela espada de Woo Young. Durante a luta, Woo Young-hoo fica completamente confuso com as técnicas de Jin Yong, porque não é nada como um novato lutaria. Suas habilidades correspondem às de um artista marcial experiente. No entanto, apesar disso, Woo Young está determinado a acabar com Jin Yong. Vendo sua postura, seus subordinados ficam satisfeitos, pensando que seu capitão está finalmente prestes a terminar a luta. Com isso, Woo Young ativa sua arte da espada de 3 formas. Jin Yong imediatamente abaixa a cabeça para evitar o golpe e ativa seu golpe rápido. Ele se move tão rápido que Woo Young nem sente sua mudança de posição. No momento seguinte, Woo Young leva um soco devastador no queixo. O impacto é tão poderoso que é visível até mesmo da casa principal. Servos testemunhando a cena murmuram em confusão, enquanto seu pai, usando uma expressão orgulhosa, declara que seu filho mais velho dominou as artes marciais. Quando Woo Young-hoo desaba, seus subordinados correm para o lado dele. Vendo a condição de seu capitão, eles ficam furiosos. Um até encara Jin Yong, mas ele o silencia instantaneamente com uma ameaça mortal. Outro subordinado admite que não houve irregularidades no duelo. No entanto, antes de partir, ele avisa que, se esta é a maneira como Jin Yong deseja agir, então o clã Woo Young adotará o mesmo método para se vingar do grupo de mercadores Yun-ha, algo que ele alega que será impossível para eles evitarem. Mas Jin Yong não se importa com tais rancores mesquinhos, pois ele nunca foi novo para eles. Ele retribuirá o que quer que lhe deem, seja um rancor ou bondade. Além disso, ele assume total responsabilidade pelo incidente, o que provoca um protesto de Hwa-Yan. No entanto, Jin Yong olha firmemente para todos e declara que, apesar de sua alegação anterior de que o grupo de mercadores Yun-ha pertence a ele, também pertence a seu pai, ao esquadrão que o recebeu esta manhã e a todos os funcionários que trabalham lá. Portanto, ele não permitirá que ninguém brinque com seu grupo de mercadores. Com isso, ele ordena que eles saiam, dizendo que estava demitindo-os de qualquer maneira. Todos ficam satisfeitos com seu discurso, exceto o clã Woo Young, que sai relutantemente, desejando-lhe boa sorte em lidar com seu clã no futuro. Enquanto eles vão, um funcionário está prestes a comemorar, mas outro o impede rapidamente, lembrando de que Jin Yong havia vencido um duelo oficial. Outro guarda acrescenta que eles não podem comemorar. Afinal, eles são o esquadrão de guarda. No entanto, em vez de fazer seu dever, eles ficaram parados e observaram o tempo todo. Imperturbável pela comoção, Jin Yong se vira para Hwa-Young e diz para ele trazer-lhe um elixir. Já que ele já assumiu total responsabilidade pelo assunto, ele merece pelo menos isso. Hwa-Young ri e garante a seu irmão que ele trará o melhor elixir, acrescentando que ele estará ocupado a partir de agora. Ele não só estará comprando elixires, mas também precisa contratar novas pessoas para o esquadrão de guarda. Ao ouvir isso, Jin Yong menciona que já tem algumas pessoas em mente que podem ocupar o cargo. Enquanto isso, em algum lugar dentro de uma sala privada, Mi Young-ho recebe notícias sobre as ações recentes de Jin Yong. Seus subordinados confirmam que a notícia é verdadeira. Na verdade, nosso garoto já tinha pensado em tudo isso há alguns dias, no momento em que pisou no grupo mercantil Yuna. Ele também tem analisado os padrões dos funcionários. Logo no seu primeiro dia aqui, enquanto ia para algum lugar, ele de repente para e pergunta a Han Yop se ele já comeu. Completamente pego de surpresa pela pergunta atenciosa, Han Yop responde negativamente, pois não teve tempo de comer desde o amanhecer por causa do trabalho. Jin Yong então olha para baixo, onde alguns membros do clã Woo Young estão perdendo tempo em conversas inúteis. Naquele instante, ele entende a dinâmica do grupo. Os leais funcionários do grupo mercantil Yun-ha trabalham tanto que nem conseguem arranjar tempo para uma refeição. Enquanto os membros do clã Woo Young desfrutam de dinheiro fácil, folgando durante o horário de trabalho sem nenhuma obrigação real. Han Yeop se dirige a ele novamente, mas em vez de responder, sua mente divaga para a solução. Se ele demitir repentinamente os membros Woo Young, o grupo ficará sem segurança, pois precisará de pessoas para ocupar seus lugares. Depois de pensar um pouco, ele sabe exatamente onde encontrar os substitutos perfeitos para esses funcionários ociosos. Para esse fim, ele se dirige a um antro de jogos de azar suspeito, o tipo de lugar que parece que apenas criminosos frequentariam. Assim que ele entra, chama a atenção de várias pessoas. Alguns apontam para ele, chamando de banana.
Eles estão surpresos em vê-lo depois de tanto tempo. Alguns até presumem que ele está morto há anos. Acreditando que ele veio para jogar, eles se preparam para vê-lo perder sua riqueza. Quando ele entra no salão principal, o guarda o cumprimenta com entusiasmo, presumindo que ele está prestes a gastar uma fortuna. Mas este Li Jinyon não é o homem que eles se lembram. Com um insulto sutil, mas afiado, ele avisa o guarda para não tocá-lo, deixando o homem mal-humorado. Então, sem mais delongas, Li Jinyon ordena que ele abra a porta. Lá dentro, Shu Myung-ho, conhecido como a Raposa Venenosa, olha para seu antigo amigo e comenta que sua saúde melhorada deve ser o resultado de uma longa recuperação. Seus companheiros, Yuk Jinbo e Yuk Myung-ho, também o cumprimentam. Myung-ho, com um sorriso irônico, lembra-os de pelo menos perguntar sobre o bem-estar de Li Jinyon, já que ele está doente há tanto tempo. Ao ouvir isso, ambos os irmãos Yuk se desculpam, enquanto Myung-ho alega zombeteiramente que Li Jinyon é seu amigo. Li Jinyon zomba dessa suposta amizade. Superficialmente, parece que eles são amigos de infância. Mas, na realidade, Myung-ho sempre usou essa falsa camaradagem como uma forma de assediá-lo e extorquir dinheiro dele, explorando suas fraquezas. Com uma expressão séria, ele se pergunta se a nova geração inventou uma definição totalmente diferente e distorcida de amizade. Desconhecendo os verdadeiros pensamentos de Lee Jin-eon, Myung-ho o incita ansiosamente a começar a jogar, alegando que já faz muito tempo. Na verdade, Myung-ho está louco para extorquí-lo por uma quantia considerável, confiante de que ninguém mais seria tolo o suficiente para cair em sua armadilha. Fingindo amizade, Myung-ho insiste que vai tratá-lo em homenagem ao seu retorno. Mas quando ele não oferece nenhuma resposta imediata, Myung-ho fica irritado e o pressiona a dizer alguma coisa. Lee Jinyon responde calmamente que está pensando. Quando seu abutre de amigo insiste em saber no que ele está pensando, Lee Jinyeon, em vez de responder, simplesmente fica em silêncio por um momento, ponderando suas opções se deve matar Myung-ho ou não. Para ele, Myung-ho não é nada mais do que uma escória inútil que ele não tem interesse em manter por perto. Os únicos de valor aqui são os irmãos Yuk, que apesar de viverem como bandidos, realmente têm habilidades que valem a pena usar. Suas habilidades desperdiçadas sob alguém como Myung-ho. Com essa decisão fervendo em sua mente, Lee Jinyon se levanta e calmamente diz a Myung-ho para entregar a chave do cofre. Myung-ho pisca surpreso, perguntando por que Lee Jinyon de repente precisa de dinheiro. Lee Jin-eon responde uniformemente, garantindo-lhe que este é apenas um saque único. Mas ele acrescenta, os juros que Myung-ho deve a ele pelas milhares de Niang que ele foi forçado a investir neste antro de jogos de azar, mais a compensação médica pelas vezes que Myung-ho o espancou, eleva o total para cerca de 100 mil Niang. Isso deve ser suficiente. Myung-ho cai na gargalhada, zombando dele e perguntando se ele aprendeu matemática durante o tempo em que esteve fora. Com arrogância presunçosa, ele aponta que o cofre não contém apenas o dinheiro que Lee Jinyon está exigindo, também está cheio de ouro, prata e joias. Ainda assim, ele diz, Lee Jinyon é um tolo se pensa que vai conseguir alguma coisa. Na melhor das hipóteses, suas chamadas ofertas, ele poderia emprestar algum dinheiro se estivesse desesperado, mas a chave do cofre está fora de questão. A irritação de Myung-ho aumenta ao se lembrar das vezes em que nosso garoto reclamou estar doente, apenas para agora estar aqui, saudável, e ousar exigir a chave do cofre enquanto o ignora descaradamente. Ele friamente diz a Lee Jinyeon para cair na real, lembrando-o exatamente que me está na frente dele. Quando Lee Jinyeon ainda não se incomoda em responder, Myung-ho se aproxima, seu rosto quase tocando dele, e pergunta se ele está desejando a morte em suas mãos. Novamente, sem resposta. Finalmente desistindo das palavras, Myung-ho dá uma ordem aos seus capangas para espancarem Lee Jinyeon até a exaustão. Um dos irmãos Yuk o agarra por trás, preparando-se para bater sua cabeça na mesa. Mas a expressão de Lee Jinyeon escurece. Isso, ele percebe, é ele sendo gentil. No momento seguinte, ele arremessa um irmão Yuk direto na parede. O outro avança, mas Lee Jinyeon se esquiva, usando a mesa como alavanca, e em um instante quebra seu tornozelo. Aquele irmão cai instantaneamente. Lee Jinyeon se vira, surpreso ao ver os irmãos Yuk se levantando novamente. Apesar de seus ossos quebrados, seus olhos completamente desprovidos de medo. Essa visão realmente o excita, pois ele está animado agora para pegá-los.
Ambos os irmãos avançam juntos, mas em segundos Lee Jin-yeon desaparece de sua linha de visão. Em um piscar de olhos, ele está atrás deles, movendo-se com velocidade ofuscante. Ele agarra as cabeças de ambos e as bate juntas, lembrando-os friamente que ele não vai avisá-los novamente. Agora, com os irmãos barulhentos no chão, o único que sobrou é o covarde Myung-ho, que estava se escondendo atrás deles. Lee Jin-yeon se vira para seu velho amigo com um sorriso sinistro. Myung-ho, tentando disfarçar o medo, fala nervosamente com Lee Jin-yeon em um tom amigável, sugerindo que ele conte aos amigos sobre ter aprendido artes marciais enquanto mantém uma das mãos escondida atrás dele. Ele o observa com desconfiança, questionando sua razão, mas respondendo com sua habitual calma. Quando Lee Jin-yeon se aproxima, o medo de Myung-ho aumenta e ele revela a faca, avisando-o para não se aproximar. Ele tenta se lembrar de que não há nada a temer, afinal é só Lee Jin-yeon. Com determinação, Myung-ho avança, planejando terminar a luta com um único golpe. Ele sorri por trás da mesa, pensando que ela o protegerá. Mas Lee Jin-yeon chuta a mesa para o lado, e no momento seguinte um soco dele a estilhaça em pedaços. Tudo o que resta é um Myung-ho atordoado e sem palavras, cuja cabeça ele agarra. Então ele sorri e diz calmamente que o contra-ataque vence desta vez. No momento seguinte, Myung-ho grita de dor enquanto Lee Jin-yeon envia energia de raio percorrendo seu corpo. Do lado de fora, um guarda murmura que alguém vai morrer hoje. Após a explosão chocante, Myung-ho desaba no chão, encharcado de suor. Lee Jin-yeon, imperturbável, diz para ele se recompor. Com dificuldade, Myung-ho levanta a cabeça, seus olhos ardendo de humilhação, enquanto se pergunta o que Lee Jin-yeon tem feito durante sua recuperação. O pensamento surge. Se Lee Jin-yeon treinou todo esse tempo apenas para se vingar dele, ele tenta se defender, pensando que não foi tão ruim com ele. Mas, recordando seu comportamento passado em relação a Lee Jin-yeon, a conclusão parece inevitável. Isto é o troco. Forçando um sorriso nervoso, Myung-ho diz ao nosso garoto para exigir qualquer coisa, exceto a chave do cofre. Isso faz Lee Jin-yeon parar. É exatamente isso que ele queria ouvir. Myung-ho rapidamente o lembra de que, apesar de seu mau comportamento, eles são amigos de infância, e ele relutantemente entra no jogo. Ouvindo isso, o rosto de Myung-ho se ilumina e ele imediatamente abraça um Lee Jin-yeon muito irritado, garantindo-lhe que não haverá mais espancamentos ou assédio de agora em diante. Lee Jin-yeon não acredita. Ele o empurra com uma careta e diz que suas palavras doces estão o deixando doente. Apesar de sua irritação, Myung-ho continua falando, insistindo que eles não são apenas amigos enquanto promove a irmão. Ele imediatamente se vira para seus capangas e ordena que cumprimentem seu irmão mais velho. Ambos obedecem sem questionar, parecendo bastante confusos. Por dentro, no entanto, Myung-ho está sorrindo, pensando em como Lee Jin-yeon é alguém que já viveu a seus pés e o seguiu como um cachorrinho. No momento em que tiver a chance, ele planeja pegar seus guardas e fugir. Ele tem certeza de que pode lidar com qualquer outro problema depois. Do outro lado, Lee Jin-yeon se dirige diretamente aos gêmeos, dizendo-lhes que, quando ele chama alguém de irmão, esse laço dura para sempre. Os irmãos Yuk olham para Myung-ho em busca de aprovação, e Myung-ho os exorta a jurar, declarando que agora são irmãos de sangue. Os gêmeos imediatamente juram sua lealdade a Lee Jin-yeon como seu irmão mais velho. Myung-ho se sente satisfeito com o progresso, até que seu sangue gela quando Lee Jin-yeon sombriamente ordena que os irmãos Yuk se afastem, dizendo que ele e Myung-ho vão decidir quem é o verdadeiro irmão mais velho. Apesar dos protestos de Myung-ho, os gêmeos saem da sala. Agora completamente perturbado, Myung-ho não tem ideia de qual é seu verdadeiro motivo. Nosso cara calmamente o lembra de que foi ele quem ganhou dinheiro explorando os gêmeos. Essa não é a maneira certa, então agora Lee Jin-yeon vai se responsabilizar por eles. Sabendo muito bem que os irmãos valem mais do que dinheiro, Myung-ho protesta furiosamente, acusando Lee Jin-yeon de não apenas espancá-lo, mas também de tentar levar os irmãos embora. Ele rosna que seria melhor matá-lo logo. Por mais rude que seja o comentário, Lee Jin-yeon decide conceder o sentimento, chutando Myung-ho no queixo no momento seguinte. Ele friamente diz a ele que ele está fazendo um ótimo trabalho e começa a usá-lo como saco de pancadas, até que Myung-ho finalmente entende que Lee Jin-yeon não está preso a nenhuma relutância em matá-lo. Finalmente Myung-ho murmura que lhe dará o que ele quer, mas Lee Jin-yeon casualmente diz para ele dizer em voz alta:
Derrotado, Myung-ho finalmente concorda em entregar a chave. Lee Jin-yeon sorri e lembra Myung-ho de que ele deve mostrar que está implorando por sua vida. Myung-ho ainda tem a audácia de zombar da exigência, zombando se ele deveria ser mais respeitoso. Ele aprende sua lição rapidamente quando Lee Jin-yeon o joga para o lado, deixando-se perguntando se ele enlouqueceu. Assim que os irmãos Yuki o veem, eles imediatamente se viram para perguntar se ele está perdido. Sem escolha, Myung-ho confessa que está perdido e que, de agora em diante, eles estarão servindo Lee Jin-yeon. A pura humilhação faz Myung-ho querer chorar. Por um breve momento, ele pensa como um ser humano sensato e decide deixar os irmãos irem para que possam ter uma vida melhor com o grupo de mercadores Yunhya. Mas quando ambos os irmãos se olham e concordam em servir Lee Jin-yeon, a irritação de Myung-ho reacende com o que ele vê como gratidão. Após o assunto ser resolvido, Myung-ho sai furioso, irritado e murmurando enquanto reclama de nunca confiar em pessoas de cabelo preto. Assim que aqueles ao seu redor percebem que ele está sem os gêmeos Yuki, eles estão prontos para espancar, logo agora que sua segurança se foi. Vendo os rostos hostis ao seu redor, a arrogância de Myung-ho inflama que ele ainda é a raposa venenosa, e ele os lembra disso com um grito alto. Ele até tem a coragem de desafiá-los, a vir até ele. Os homens mordem a isca, com armas em punho, sua fúria fervendo. Amaldiçoando sua sorte por sair nesse estado, Myung-ho se prepara para o pior. Mas antes que alguém o alcance, Lee Jin-yeon intervém para defendê-lo. Lee Jin-yeon comenta como esses abutres não ousaram se aproximar de Myung-ho quando ele era forte, mas agora estão prontos para devorá-lo enquanto ele está vulnerável. Ele ordena que eles venham de Myung-ho apenas quando ele for forte o suficiente para revidar. Então, ele instrui os irmãos Yuki a coletar todos os itens valiosos. Enquanto eles se movem para cumprir suas ordens, Myung-ho continua amaldiçoando. A todos e a tudo, incluindo Lee Jin-yeon. Quando chegam em frente à sua casa, os irmãos Yuki agradecem por terem salvado seu antigo mestre. A gratidão o pega de surpresa por um momento. Olhando para os gêmeos, ele se lembra dos rumores de que alguns dizem que eles foram vendidos a Myung-ho como escravos, outros que os seguiram por medo. No entanto, vendo sua genuína preocupação com Myung-ho, Lee Jin-yeon sorri suavemente para si mesmo, percebendo que entender a verdadeira natureza humana é muito mais complexo do que parece. Enquanto isso, por trás de um pilar, alguém observa atentamente, certificando-se de que Lee Jin-yeon está realmente lá. Agora, no presente, as coisas voltam ao ritmo, mas Jae-yeon não está satisfeito com o progresso. Ele ainda está resmungando por não ter um dia tranquilo até que seu irmão mais velho retorne. Ele se lembra do súbito aparecimento de dinheiro e joias do covil de jogos, junto com os irmãos Yuki, e o pensamento o faz ferver de ressentimento. No momento seguinte, ele vê uma carroça entrando com novos suprimentos. Hwayon os verifica cuidadosamente, instruindo seus servos a serem cautelosos com os bens e deixando a carroça ali explicando que os itens são bastante preciosos. Vendo isso, Jae-yeon fica curioso sobre o conteúdo da carroça. Seus olhos brilham quando ele vê uma flor de lã de tubérculo centenária, tão rara que as pessoas fazem fila desde o amanhecer só para pegar uma. Ele assume que deve ter sido trazida por ordem dele. Naquele momento, o pai dele sai. Hwayon corre rapidamente até ele, lembrando-o de que ainda é muito cedo para ele estar fora em sua condição. J-yeon, no entanto, está muito mais interessado em descobrir para quem seu pai trouxe tanto elixir. Ele se lembra que Lee Jin-yeon só precisava de um, então ele espera conseguir pelo menos um para si. Mas seu rosto empalidece quando ouve que todos eles são para Lee Jin-yeon. O pai deles explica que depois do que aconteceu com o clã Senhor Yang, eles não podem arriscar confiar em um único elixir. Além disso, não é muito, a julgar pela enorme quantidade de dinheiro que já desperdiçaram com o clã Senhor Yang e a pequena seita da divindade. Então, depois de considerar o assunto, ele envia cartas aos chefes de suas filiais locais e alguns grandes nomes na indústria elixires, solicitando suprimentos de elixires de alta qualidade. Eles concordam em ajudar, pois seus negócios estão interligados e sofrem com as perdas uns dos outros. Com isso, Renhop apoia sua decisão de ajudar Lee Jin-yeon, confiando que ele se tornará um grande artista marcial. Song-min agradece pelo apoio. Então, apesar do rosto desanimado de seu filho mais novo, ele declara que finalmente encontrou a maneira perfeita de gastar o dinheiro que ganhou durante toda a sua vida. Jae-yeon fica furioso ao saber de tudo isso.
Ele entra no caminho de seu pai e exige que ele também receba um elixir. Seu pai olha para ele por um momento e então pergunta se ele realmente precisa de um. Jaion fica ainda mais furioso com isso, ouvindo apenas o elogio constante do nome de seu irmão mais velho. Ele realmente acredita que há discriminação contra ele e não consegue entender por que alguém como Li Jinhong continua recebendo esse tipo de atenção. Sua pergunta é respondida não com palavras, mas com as ações do nosso garoto. Quando ele passa correndo por ele na velocidade da luz, a força de seu movimento derruba Jaion enquanto Li passa, arrastando uma pedra enorme nas costas. Olhando para o rosto determinado e coberto de suor de seu irmão, Jaion conclui que alguém como seu irmão mais velho, que já tem uma constituição forte e confiança inata, está finalmente se esforçando para fazer dar certo. Ele se deita no chão com um suspiro, então olha pensativamente para sua espada. Depois de um tempo, encorajado pelo treinamento vigoroso de seu irmão, Jaion começa a praticar sua arte da espada em um boneco de treinamento. Ele se lembra do movimento que Li Jinhong usou em Uyong-Hu durante seu duelo oficial. Depois de algum treinamento, ele suspira, frustrado por não conseguir compreender totalmente a extensão da habilidade de Li Jinhong, tudo isso enquanto o amaldiçoa em voz baixa. Quase como se fosse invocado por esse pensamento, Li Jinhong aparece diante dele, assustando seu pobre irmãozinho. Nervosamente, Jaeyeon pergunta sobre sua caminhada. Li Jinhong explica que terminou. Então, percebendo o que seu Jaian tem feito, ele oferece a ele sua espada e diz para ele revisar o movimento o Yong-Hu usou contra ele, enquanto acrescenta elogios às habilidades de seu irmão. Envergonhado, Jaeyeon percebe que seu irmão estava observando seu treinamento. Pegando a espada, Jaeyeon se levanta e com determinação ataca o boneco. Sentindo-se convencido sobre seu movimento, sua confiança é instantaneamente esmagada quando Li Jinhong o chama de desleixado. Jaeyeon, agora irritado com a língua afiada de seu irmão, retruca. Mas no momento seguinte, o punho de Li Jinhong vem em sua direção, apenas para Jaeyeon bloquear Lu no último segundo com sua espada. Então Li Jinhong explica como ele destruiu o desmaio de Yong-Hu, fechou a distância e o deixou completamente indefeso, forçado apenas a se defender. Ele diz tudo isso enquanto ainda chuta seu irmão mais novo. Jaeyeon tenta raciocinar com ele, sugerindo que eles conversem em vez de recorrer aos punhos. Mas Li Jinhong, claramente com vontade de treinar seu irmão, não ouve. Sem escolha, Jaeyeon pega sua espada novamente e decide seguir em frente. Quando ele corre para atacar, ele fica atordoado ao ver Li Jinhong simplesmente desaparecer. Um instante depois, Li Jinhong o embosca por trás, comentando que as pessoas normais mostram seu verdadeiro potencial quando estão encurraladas. Com isso, ele puxa seu punho para trás para socar, mas para pouco antes que possa atingir Jaeyeon. Assustado, Jaeyeon cai de volta no chão. Claramente pensando que poderia ser morto, Li Jinhong explica que na esgrima, esfaquear tem uma taxa de sucesso menor do que cortar. Ele acrescenta que Uyong-Hu usou uma técnica de morte instantânea, tentando um estilo de espada de 3 formas contra ele. Essa técnica exige extrema cautela, então Li Jinhong mediu sua velocidade cuidadosamente para poder contra-atacar. Caso contrário, ele teria acabado naquele dia. Enquanto levanta sua espada para seu irmão, Li Jinhong se lembra de sua luta contra Uyong-Hu. Alguém como Uyong teria sido derrotado antes mesmo de sacar sua espada, se ele ainda tivesse todo o potencial de seu corpo da vida passada. Mas no momento seu corpo nem sequer atingiu 1/4 da força que ele já possuiu como o rei do punho. Por causa disso, ele não pode simplesmente comemorar uma vitória contra Uyong-Hu. Seus pensamentos se voltam para seus assassinos da facção demoníaca e a percepção de que eles são ainda mais poderosos do que ele. Isso alimenta sua determinação de superar a força que ele tinha em sua vida passada. Sua reflexão é interrompida pela voz de uma criada, informando-o de que ele tem uma visita. Antes de sair para atender seu convidado, Li Jinhong cutuca seu irmão mais novo na testa mais uma vez. Em outro lugar, um grupo de homens está discutindo o rumor ridículo que ouviram de que um mulherengo como Li Jinhong realmente conhece artes marciais. Gu Ong, que não acredita na história, explica como na noite passada ele foi ao covil de jogos em estado de embriaguez. Lá, ele viu Li Jinhong com os irmãos Yuk carregando itens do covil. Ele o reconheceu imediatamente,
mas antes que pudesse retornar depois de vomitar, ele havia sumido. Juju Huong e Sima Guk então afirmam que vieram aqui para verificar o rumor eles mesmos. Quando abrem a porta de seu quarto, eles o encontram lá dentro com os irmãos Yuk. Vendo sua constituição musculosa, eles rapidamente fecham a porta novamente e perguntam à criada se ele é realmente Li Jinyeon ou se algum grupo de mercadores o adotou. A criada confirma que é realmente o jovem mestre deles. Os homens parecem que vão desmaiar, tentando processar a chocante diferença entre o Li Jinyeon que acabaram de ver e o playboy frívolo dos 4 reis celestiais que pensavam conhecer. Naquele momento, Li Jinyeon abre a porta, assustando-os de morte. Ele calmamente ordena que sua criada alimente os gêmeos e lhes dê uma grande quantidade de comida, pois eles comem muito. Assim que eles saem, ele volta sua atenção para sua antiga equipe, que está claramente aterrorizada com ele. Ele pergunta por que eles estão ali. Assustados demais para explicar, eles simplesmente oram por sua própria segurança. Sima Guk, Juju Huong, Gi Ong e nosso garoto Li Jinyeon formam um grupo conhecido como os 4 Reis Celestiais, cujo principal objetivo é se entregar a mulheres e vinho. Agora, esses 4 amigos estão sentados juntos, finalmente desfrutando de uma refeição tranquila. Enquanto olha para eles, Li Jinyeon se lembra de Myung-ho, que também afirmava ser seu amigo, mas esses idiotas são diferentes. Eles são mais como parceiros de travessuras, ao seu mundo girando quase inteiramente em torno de mulheres e vinho. Jaryong quebra o silêncio perguntando sobre o bem-estar de Li Jinyeon, enquanto Guong verifica seus músculos, incapaz de acreditar que Li Jinyeon realmente esteve treinando. Sima, no entanto, observa silenciosamente tanto seu comportamento quanto seu físico. Ele conclui que essa transformação não é algo que apenas o treinamento poderia alcançar. Li Jinyeon realmente se tornou um artista marcial. Então eles perguntam sobre sua fonte de conhecimento de artes marciais, já que é impossível para ele ser autodidata em tais habilidades. Li Jinyeon lhes dá uma resposta ambígua, dizendo que ele apenas teve sorte. Sima comenta que deve ser algo como as lendas que eles só ouviram falar em Jianghu. Jaryong acrescenta que quase não o reconheceu. Então, do nada, Li Jinyeon afirma que seu amigo Li Jinyeon está morto, o que faz com que suas expressões mudem imediatamente. Ainda esperançoso, Jaryong pergunta sobre o próximo curso de ação deles. Li Jinyeon explica vagamente que ele tem uma dívida a pagar. E para saudá-la, ele está preparando o grupo mercantil Yuna. Seu objetivo atual não é mais vagar sem rumo, mas se tornar mais forte. Guong e Jaryong estão perplexos, murmurando um para o outro sobre essa mudança repentina. Sima, no entanto, exibe uma expressão mais séria. Ele se lembra da época em que Li Jinyeon partiu sob o pretexto de se recuperar, mas Li Jinyeon sabia que era na verdade uma forma de exílio. Ele estava desanimado, percebendo que seu pai estava desapontado o suficiente para mandá-lo embora. Sima tentou animá-lo, consolando-o e encorajando-o, para usar o tempo com sabedoria para estudar e mudar a si mesmo. Naquela época, Li Jinyeon riu em resposta, enquanto concordava em mudar antes que Sima pudesse se despedir. Lembrando do incidente, Sima parabeniza sinceramente seu amigo por mudar para melhor. Por um momento, todos eles fazem uma pausa. Então concordam com Sima enquanto recordam a época em que Li Jinyeon partiu, e os outros não apareceram por causa de suas ressacas habituais. Vendo-os discutir assim, ele suspira suavemente, percebendo que esses idiotas amantes de álcool são os verdadeiros amigos de Li Jinyeon. Servindo álcool para seus amigos, ele pergunta sobre seus próprios planos agora que ele mudou. Nisso, todos eles declaram nervosamente que não são do tipo que muda. Ainda assim, enquanto celebram, eles estão felizes que pelo menos Li Jinyeon tenha saído da sombra de seu grupo para enfrentar o mundo. Depois de um dia de bebida e risadas, todos os seus amigos vão embora, cumprimentando-o calorosamente e lembrando-o de entrar em contato se precisar deles. No caminho de volta, eles mais uma vez discutem a transformação de Li Jinyeon e Sima sugere que eles voltem para casa. Jaryang provoca-o sobre um possível noivado, mas Sima simplesmente diz-lhe para ir para casa e estudar. A conversa deles continua até que decidam se acomodar na casa de Doce Aroma para ficarem ainda mais bêbados. Enquanto isso, na mesma casa de Doce Aroma, o líder da seita Pequena Divindade, Yong-sung, está furioso ao saber da morte de Yang-hu. Membros do clã Senhor Yang recontam tudo sobre o duelo oficial entre Li Jinyeon e seu capitão.
Quando o líder da seita pergunta sobre a arma que Li Jinyan usou, eles respondem que o ex-rei do punho confiava apenas em seus punhos. Ouvindo isso, a expressão do líder da seita escurece com desagrado. Os membros do clã Senhor Yang novamente insistem por vingança, mas o líder da seita lembra-lhes que não podem buscar vingança por um duelo justo. O membro do clã Senhor Yang protesta, dizendo que o líder da seita e o Yang Hu deveriam ser amigos e que ele deveria honrar esse laço. Yongji canta temperamentos furiosos e ele retruca que não tem obrigação com o homem morto. Ele então ordena que eles levem o cadáver embora e peçam desculpas à sua escolta pelo problema. Depois, os pensamentos de Yongji Sung vagueiam para outro problema, já que o grupo de mercadores Yuna se recusou a pagar seus impostos. Sem Yongji Sung como seu trunfo, eles perderam sua influência. Seu subordinado lembra-o de que sua recusa em pagar significa que eles não reconhecem mais a autoridade da seita. Yongji Sung concorda. O subordinado então pergunta se ele planeja matá-los, mas seu líder balança a cabeça e responde que eles não são alguns bandidos do submundo. O subordinado insiste, perguntando se ele pretende simplesmente deixá-los ir. Antes que ele possa responder, Yongji Sung avista 3 dos amigos de Jinion ainda conversando sobre a transformação de seu amigo. Ele percebe a presença deles e passa por eles, mencionando intencionalmente o grupo de mercadores Yuna. Falando alto o suficiente para que eles ouçam, ele pondera em voz alta sobre quanta riqueza o pai de Jinion, e Jinion ele mesmo como o herdeiro devem possuir. Sema percebe o comentário imediatamente e morde a isca. Depois disso, Sema corre para seus amigos e conta tudo, mas Jinion apenas boceja com a notícia. Sema lembra-o de que eles podem atacar a qualquer momento, especialmente porque eles não têm mais um esquadrão de segurança, depois de eliminar o Yang Hu. Enquanto isso, Jinion já está pensando na pequena seita da divindade, que é algo que Mokin Seop já o informou. Após um breve momento de reflexão, ele pergunta a Sema onde estão os membros da seita agora. Sema responde que eles estão em sua base. Jinion então diz-lhe para entrar e entrega-lhe um manto para vestir. Seu amigo leal concorda enquanto pergunta novamente sobre sua localização exata. Jinion responde que eles estão no armazém do esquadrão de guardas. Quando Sema percebe que ele planeja ir direto para a base da pequena seita da divindade, ele enlouquece. Ele lembra Jinion que são apenas os dois, enquanto toda a seita estará lá e eles nem sequer têm um plano adequado. Enquanto pega sua arma, Jinion esclarece para seu amigo que este é o plano. Então, pressionando a faca levemente contra a garganta de Sema, ele ordena que lhe mostre o caminho. Seu pobre amigo não tem escolha a não ser guiá-lo para a base da pequena seita da divindade, onde dezenas de guardas vigiam o portão principal. Finalmente, na entrada, Sema lembra-o de que ele é inútil em uma luta. Ele calmamente diz a seu amigo para ir embora, pois ele vai entrar sozinho. Sema fica um pouco desapontado com a dispensa e avisa-o novamente sobre o perigo de invadir um lugar com centenas de guardas, mas Jinion simplesmente abre a porta com força e declara que vai fazer exatamente o que costumava fazer em sua vida passada. Como Dandan Wusung, a regra de vida do nosso garoto é simples. Nunca recue de uma luta. Não quando ele é apenas um órfão lutando com o mundo de Jianghu, e nem mesmo durante seu reinado como rei do punho. Mesmo agora, ele se recusa a se afastar, especialmente quando se trata do seu amor pela batalha. No momento em que todos notam a porta abrir, viram-se para ele. Mas o nosso camarada entra sem um pingo de medo e pergunta pelo líder deles. Um guarda, furioso com a audácia do intruso, avança para o espancar. Mas Jinion move-se mais rápido, agarrando o homem pelo pescoço e derrubando-o num movimento rápido. Os guardas avisam-no de que ele está no covil deles. Antes que a luta se intensifique, o próprio líder da seita aparece, atraído pela confusão, e exige saber a sua identidade. Jinion afirma calmamente ser um assassino. O líder da seita diverte-se, pois nunca na vida viu um assassino entrar tão descaradamente. Então seus olhos caem sobre o punho machucado de Jinion, e uma memória surge sobre a conversa que teve com um membro do clã Yu Yang. Num instante, ele percebe exatamente quem está diante dele. Jinion. O nosso camarada responde arrogantemente que pode ser Jinion. Isto ilumina o rosto do líder da seita, pois ele certamente não esperava que alguém como ele invadisse o seu território. Mas isso torna as coisas muito mais fáceis. Ele pretende aproveitar ao máximo esta oportunidade. Sem hesitação, ele ordena aos seus guardas que o capturem. Entretanto,
o nosso tipo recorda-se da última vez que lutou contra vários oponentes na sua vida passada. Quando a batalha começa, ele está ciente de que o seu corpo atual não está na mesma força máxima de antes, mas isso não significa que ele não possa aproveitar a luta. Com cada golpe, ele derruba guardas para a esquerda e para a direita, socando-os e derrubando-os em rápida sucessão. Alguns guardas instintivamente recuam, abalados pela força monstruosa que ele demonstra ao lutar contra tantos oponentes desarmado. Então, de repente, ele congela por um momento quando uma flecha corta a sua bochecha por trás. Virando-se com um sorriso, ele acusa descaradamente o líder da seita de exibir a sua arma chamativa. O líder da seita admite que a espada é realmente cara, e uma que ele raramente usa, mas para alguém como este intruso poderoso, ele está disposto a abrir uma exceção. Então, por ordem do mestre da seita, os guardas aos pés de Dinion prendem-no no lugar, enquanto dezenas mais empoleiram-se no telhado com bestas carregadas apontadas para ele. O nosso rapaz pensa com amarga ironia, então o mestre da seita nem sequer tem a honra de cair ao lado dos seus próprios homens. Mas de repente, ele ouve a voz de Sema a chamá-lo, seguida por uma faca a voar pelo ar. Dinion apanha a meio do voo e, num movimento suave, desvia todas as flechas que se aproximam. A força do desvio também afrouxa o aperto dos guardas sobre ele. O líder da seita olha incrédulo para o que acabou de testemunhar. O nosso rapaz dá um sinal de positivo ao seu amigo leal, depois volta para a luta. Ele atira a lâmina em direção ao líder da seita, a borda roçando o pescoço do homem. Num tom sombrio, ele declara que o líder da seita é a única exceção para quem ele está disposto a usar uma lâmina em vez do seu punho. Agora, desesperado, o líder da seita ordena aos seus subordinados que o matem. Mas antes que ele possa reagir, o nosso rapaz já está em cima dele, com os punhos prontos. O líder cobarde não hesita em usar a sua própria amante como escudo humano. Num golpe rápido e controlado, Dinion soca o homem enquanto simultaneamente puxa a mulher para a segurança. Ele diz-lhe para ir embora, depois volta o seu olhar para o líder da seita, agora encolhido como um animal encurralado. Tal como todos os outros oponentes que Dinion enfrentou, este homem percebe que ele não pode ser o herdeiro do grupo de mercadores Yuna. Apenas um artista marcial profissional poderia lutar assim. Para salvar a sua vida, o líder da seita oferece a Dinion uma generosa quantia de dinheiro. Antes que o homem possa sequer terminar a sua frase, o nosso rapaz esmurra-o, derrubando-o no chão. Com fria finalidade, Dinion declara que não precisa de dinheiro de alguém que o valoriza mais do que a vida humana. Depois de o espancar completamente, ele acaba com a vida do homem, com a sua expressão torcida e nojo à vista do sangue desta escória. Com o assunto resolvido, Dinion parte ao lado do seu amigo e da amante do líder da seita. Sema oferece-se para escoltar a mulher, e Dinion concorda. Os dois separam-se. Enquanto caminham, a mulher reconhece rapidamente Sema. Atordoado, ele desmascara-o enquanto ela lhe diz que o viu muitas vezes na casa do doce aroma. Ela agradece-lhe sinceramente e promete oferecer-lhe vinho de alta qualidade na próxima vez que ele visitar. Ele ignora a oferta, declarando que não irá a nenhum noivado da próxima vez. Ela comenta suavemente sobre a sua transformação. Olhando para o seu amigo, ele diz calmamente que está disposto a abraçar a mudança, inspirado pela própria transformação de Dinion, enquanto Dinion, por sua vez, já está a pensar no pequeno almoço. Depois de se refrescar na sua câmara, Dinion instala-se para o pequeno almoço com os irmãos Yuk. Ele encoraja-os a comer o máximo que quiserem. Deliciados pela sua generosidade, eles perguntam se podem comer 7 vezes por dia, ao que ele concorda casualmente sem pensar 2 vezes. Então eles notam a lesão no seu rosto e perguntam sobre o que aconteceu na noite passada. A pergunta puxa-o de volta à memória da emboscada, que foi um evento que genuinamente o abalou. Não é o tipo de coisa que o teria perturbado na sua vida passada, mas agora faz com que ele perceba que deve ir além do seu treino habitual. Ele precisa de continuar a esforçar-se, tanto para se preparar para a vingança contra a facção demoníaca, como para continuar a fortalecer o grupo de mercadores Yuna. Naquele momento, ele é informado sobre o recebimento de uma encomenda. Abrindo-a, ele encontra uma carta de Guong na caixa. A carta elogia-o jocosamente por melhorar, ao mesmo tempo que aponta que ele só bebeu uma bebida na noite passada. Na verdade, Guong tinha ido entregar algo a pedido do seu pai, mas esqueceu-se, então agora ele está a enviar em vez disso. Ele termina a carta despedindo-se de Dinion e lembrando de ficar mais forte pelo bem do seu grupo de canalhas. Quando Dinion abre a caixa, ele encontra várias raízes de flor de lã de tubérculo com séculos de idade.
Ele fica espantado ao perceber que estas ervas podem ter quase 5 séculos de idade. Isto significa que elas podem ajudá-lo a elevar a sua arte da fase dos 10 relâmpagos para a quinta fase. Então ele verifica outra bolsa com uma caixa dentro. Lá dentro, ele encontra uma carta do grupo de mercadores Tai-Ho, dirigida ao seu pai como um sinal de amizade. Ele conclui que o seu pai deve ter usado as suas conexões para pedir ao grupo de mercadores Tai-Ho, que é um dos mais ricos nas planícies centrais, para entregar estes itens preciosos. Quando ele abre a caixa, os seus olhos arregalam-se ao ver a essência de azurite, que é um tesouro para os artistas marciais. É apenas superada pela lendária baga de vinho natural, a flor da lua e o ginseng de neve de 10.000 anos. Este elixir é tão raro que os artistas marciais matariam por ele. Enquanto ele inala o seu aroma, ele tem a certeza de que é verdadeiramente essência de azurite, tendo provado algumas gotas na sua vida passada. O que ele não consegue entender é como seu pai conseguiu pôr as mãos nela. Então, sem hesitação, ele atira cada raiz de flor de lã, de tubérculo para cada um dos seus yuk, irmãos, instruindo-os a guardar o seu quarto enquanto ele se concentra em circular a sua energia. Ele também ordena que comam as raízes assim que ele sair do seu quarto. Um dos irmãos Yuk olha para o item na sua mão com curiosidade. Li Jin-Yon explica que é algo que os tornará mais fortes, mas avisa-os para não o perderem, devido aos seus valiosos itens. Um deles fica atônito ao ouvir isso, e então revela casualmente que seu pai trouxe muitos elixires similares. Só para ele, Li Jin-Yon suspira, finalmente entendendo que tudo se resume a dinheiro. Após consumir a raiz, Li Jin-Yon senta-se de pernas cruzadas em seu quarto, meditando e reunindo energia pelas próximas 2 horas. O gosto é amargo, mas ele acha que é isso que o torna tão parecido com as artes marciais em si. Doloroso, mas recompensador. Logo, ele sente o calor invadindo seu núcleo vindo do elixir, e ele se sente aliviado por ter treinado o receptáculo deste novo corpo. Mas, de repente, uma dor lancinante rompe por cada parte dele. Ele tenta suprimi-la, mas ela cresce cada vez mais insuportável. Rangendo os dentes, ele decide enfrentar, lá de frente, canalizando sua energia para subjugá-la. Após vários segundos agonizantes, ele finalmente solta um suspiro de alívio enquanto a dor desaparece e seu núcleo começa a esfriar. Então ele usa sua arte do raio, com um sorriso triunfante no rosto ao perceber que alcançou a quinta fase. Olhando para seu corpo, ele percebe que está cheirando a álcool, graças ao alcoolismo do antigo dono do corpo. Com um sorriso, ele se despede do velho Li Jin-Meon. Agora é hora de tentar a essência de azurita, que não é um processo fácil. A maioria dos corpos se esfacela como um copo de areia na fornalha sob seu efeito, mas ele sabe que tem que suportar. No momento seguinte, ele sente a energia espiritual da essência o cercando, como se o estivesse testando. A princípio, ele decide suprimir sua ganância por poder, mas então ele muda de ideia e se impulsiona contra a energia, determinado a superá-la e se tornar insanamente forte. 7 dias se passam enquanto ele permanece confinado em seu quarto trabalhando com a energia. Seu irmão mais novo nerd fica preocupado com ele. Ele é parado pelo irmão Yuk, que o lembra que seu mestre proíbe estritamente qualquer um de entrar no quarto. Antes que Li Huayan possa dizer qualquer coisa, uma grande explosão irrompe de seu quarto e ele fica ali como um fantasma, com os olhos brilhando com raios roxos. Os irmãos Yuk ficam atordoados com a visão, mas Huayan, o mais inteligente entre eles, imediatamente reconhece como um infame desvio de energia pelo fedor no ar. Eles correm para ele enquanto ele desaba no chão. Os irmãos Yuk tentam desesperadamente acordá-lo. Huayan, preocupado e assustado, se aproxima de seu irmão mais velho, que levanta a cabeça com a mesma expressão intensa. Li Jin-Yon se levanta e olha para seu irmão. Sua expressão o faz parecer um fantasma vingativo. Ele começa a seguir em frente. Quando seu irmão do meio pergunta para onde ele está indo, ele responde que precisa se refrescar um pouco e os avisa para não segui-lo, deixando um Huayan muito perplexo questionando sua declaração. Ele está pulando de prédio em prédio em velocidade máxima, tentando escapar não só de sua casa, mas também de sua rua. O poder jorrando dentro dele graças à essência de azurita que ele consumiu o torna quase incontrolável. O corpo de Li Jin-Neon não é forte o suficiente para suportar o poder da essência, que se torna inconsequente para o Rei do Punho. Então ele foge das áreas habitadas para proteger as pessoas de si mesmo. Depois de um tempo, ele está longe e para em um lugar deserto. O poder ainda está incontrolável.
Lembrando da facada que suportou em sua vida passada, ele decide liberar a energia de seu corpo. Ele libera a energia numa poderosa explosão visível de longe enquanto ela sai do chão. A chuva cai sobre ele enquanto ele está ali, satisfeito com sua energia. Verificando o nível de sua arte do raio branco de 10 fases, ele sorri, percebendo que alcançou a 8 Kira fase por causa dessa energia. Quando ele volta para a cidade, suas roupas estão rasgadas da energia que ele liberou. Percebendo os olhares das pessoas ao seu redor, ele compra algumas roupas. Quando ele pergunta ao lojista sobre o preço, o homem se recusa a aceitar dinheiro, reconhecendo-o como aquele que derrotou os grupos turbulentos como o clã Uyang, e aceita da pequena divindade, assustando os outros bandidos. Ele aponta para seus filhos, dizendo que eles vêm aqui depois disso, então é um sinal de gratidão dele. As crianças também lhe oferecem um guarda-chuva, e com um sorriso ele finalmente aceita a sua gratidão. Lá fora, ele olha para os rostos pacíficos das pessoas ao seu redor e percebe que o lojista estava certo. Ele nunca entendeu verdadeiramente o impacto que sua luta teve sobre os outros. Mas lembrando das palavras do lojista e dos sorrisos das pessoas, ele sente um sentimento estranho que ele gosta. De repente, a paz é quebrada por gritos altos. Ele olha para frente e vê algumas pessoas perseguindo Mayongo. Seu amigo camaleão imediatamente o cumprimenta com um sorriso. Olhando para seu inimigo, ele comenta secamente sobre sua vida agitada. Enquanto isso, no palácio de Moyang-shan, a Assembleia do Imperador realiza uma reunião. A conversa é liderada pelo líder do clã Daku, Daku Uyang Myong, que elogia Moyong-bin por seu grande trabalho em reunir todos os líderes dos grupos da Assembleia do Imperador. Moyong-bin dispensa a gratidão e se aproxima do líder do clã Sr. Uyang, Sr. Uyang Siin, sobre a morte de Uyang-hu nas mãos de nosso herói. O patriarca Sr. Uyang fica bastante envergonhado ao ouvir isso, especialmente quando Moyong-bin menciona que Uyang-hu era um artista marcial pró que frequentemente se metia em problemas com um grupo de mercadores Yunha. Agora, o chefe da Assembleia do Imperador e o líder do clã Namgong riem dele. Uyang-hu também detinha o título de um dos artistas marciais mais fortes. Mesmo assim, acham ridículo que alguém como ele tenha sido derrotado por um mero membro de um grupo de mercadores. O líder do clã Sr. Uyang tenta argumentar que Uyang-hu já havia sido banido do clã, mas expressa sombriamente sua intenção de ensinar uma lição a Jinian para fazê-lo reconhecer a supremacia de seu clã. Do outro lado, o nosso camarada e seu amigo egocêntrico estão sendo perseguidos pelo grupo da Aliança do Ceifador Carmesim. Eles exigem que ele entregue Myongo, que informou Jinian sobre esses aspirantes a reis no centro da cidade. Myongo explica que essas pessoas roubaram os livros que ele tinha para seu negócio de leilões. Ele então pergunta a seus antigos amigos sobre a condição de suas mãos, mostrando suas mãos machucadas. Myongo brinca que consegue ouvi-las. Vendo isso, ele se vira para os bandidos do submundo e pede que devolvam Mayongo assim que suas mãos estiverem totalmente curadas. Todos começam a zombar da sanidade do nosso camarada, falando casualmente com eles assim, mas quando Jinian não reage às suas zombarias, eles percebem que ele não é um cara comum e que carrega uma aura opressiva. Ainda assim, eles estão com raiva e decidem espancá-lo. Um dos punks impede os outros e se aproxima. Ele pergunta a Jinian se ele realmente conhece sua verdadeira identidade. No momento seguinte, ele está prestes a ameaçar o nosso camarada, mas não tem a chance de terminar sua frase antes que uma forte cutucada de Jinian o mande cair em uma parede distante. Todos ficam chocados ao ver isso. Imperturbável por suas expressões, Jinian casualmente diz a eles para sumirem, dizendo que é hora de comer alguma coisa. Caso contrário, ele pode matá-los de fome. É melhor para eles virem outra hora. Ele até acrescenta que ele ou Mayongo os encontrarão para a luta mais tarde. Finalmente, a gangue do Ceifador Carmesim entende e se despede deles por agora. Agora Myongo tem a audácia de pedir que ele compre algo para ele, especialmente macarrão. Ele até menciona que quando Jinian o espancou da última vez, ele quase morreu porque estava faminto e divaga sobre a importância da comida para sua recuperação. Finalmente, Jinian diz para ele calar a boca, dizendo que ele deveria apenas perguntar sem adicionar muito. Então eles vão para o lugar de Jinpyong para comer macarrão. Myongo está muito feliz por fazer uma refeição completa, mas então ele percebe uma mudança nos hábitos alimentares de seus amigos, pois ele era alguém que costumava comer tão pouco agora, come como se estivessem famintos há dias.
Ele os repreende um pouco sobre o curso natural da mudança e então pede 4 tigelas para seus amigos. A conversa muda para os gêmeos Yuk, enquanto nosso garoto informa Mayongo que eles estão bem e geralmente treinando em seu lugar. Myongo comenta sobre seus hábitos alimentares glutões que tiram uma grande fatia de suas despesas quando eles estão com ele. Jin-Yan casualmente lembra que ele é rico o suficiente. Seus antigos amigos retrucam irritantemente que ele também saqueia seu dinheiro. A conversa então muda quando Mayongo se interessa pela fonte de conhecimento de artes marciais de Jin-Yan. Seu amigo insiste em um motivo. Myongo responde casualmente que quer derrotar a gangue do Ceifador Carmesim, e artes marciais podem ser muito úteis para ele. A esse respeito, ele também compartilha informações sobre o líder da gangue que tem centenas de subordinados. Onde quer que lutem, há tantos deles, embora fujam quando necessário. Nesse momento, Jin-Yan se oferece para treiná-lo pessoalmente, o que Myongo concorda imediatamente. Ele promete seguir todas as instruções, o que Myongo leva a sério, já que não é chamado de raposa venenosa à toa. No momento seguinte, ele surpreende seu ganancioso ex-amigo, exigindo que ele se curve a ele. Myongo fica bastante envergonhado, mas ainda se curva. Então ele se levanta, enquanto reclama que Jin-Yan é melhor ensiná-lo depois disso. No momento seguinte, o nosso garoto abre seu guarda-chuva e demonstra como balançar seu pulso para um movimento de espada. Isso irrita seu antigo amigo, pois ele acabou de se curvar enquanto reclamava sobre como ele ia despejar lixo no portão de seu grupo de mercadores. Mas no momento seguinte, ele é atingido pelo mesmo guarda-chuva, enquanto Jin-Yan o instrui a segurá-lo com uma mão e balançá-lo da mesma forma que ele demonstra. Ele deve fazer isso com o guarda-chuva emprestado centenas de milhares de vezes antes de voltar para encontrá-lo. Myongo hesita, inseguro se realmente consegue repetir essa façanha tantas vezes. Enquanto provoca com seu título, Jin-Yan diz para ele desistir de aprender artes marciais se ele não conseguir fazer isso. Myongo permanece hesitante mesmo após o aviso. O nosso camarada decide dar ao seu antigo amigo um choque de realidade. Ele agarra sua gola e o lembra: matar alguém não é brincadeira de criança. O exercício com o guarda-chuva vai fortalecer os braços dele, para que ele possa matar dezenas de membros da gangue Ceifador Carmesim com uma espada de madeira. Mas até agora, ele só tem fugido deles com medo. Então ele diz, sem emoção, que alguém patético como ele bem que podia morrer. Myongo responde, nervoso, que não quer morrer. Calmamente, Jin-Yan pede que ele escolha se quer se tornar uma pessoa digna do título de raposa venenosa ou continuar como um rato covarde. Por um momento, seu antigo amigo permanece em silêncio. Então ele finalmente pede o guarda-chuva emprestado e vai embora com ele. Depois de pagar por ele e se despedir do amigo, Jin-Yan pondera sobre o que ele disse e se pergunta se Mayongo vai continuar com o treinamento ou não. Seus pensamentos então se voltam para a gangue Aliança Ceifador Carmesim e ele decide cumprir sua promessa de rastreá-los. Enquanto isso, na base da Casa da Paixão, o líder está furioso, espancando alguns de seus subordinados enquanto outros tremem com o que está acontecendo. Ele exige saber o motivo de terem deixado Mayongo escapar. Depois de saber de tudo, o líder da gangue contempla, mas não consegue digerir o fato de que o filho de um grupo de mercadores se opõe a seus arruaceiros do submundo. Um de seus subordinados explica que Jin-Yan não é apenas alguém que alega ser um mestre em artes marciais. Alguns até dizem que ele é a pessoa mais forte na região de Yanguá. Mas vendo a expressão de seu mestre, ele não termina sua frase. O líder então ordena que os outros voltem para o grupo, encarregado de encontrar os dois. Ele diz, sem emoção, que quer Mayongo e Jin-Yan mortos. Enquanto isso, nosso garoto também está aprendendo sobre a Aliança Ceifador Carmesim e seu líder. Um dos irmãos Yuk informa que a gangue é infame por destroçar seus oponentes. Até agora, eles mataram muitos líderes proeminentes de diferentes seitas, como a seita Nápio, a seita Horn, e assim por diante. Depois de fazer isso, ele absorve essas facções menores na região de Yukuan, tornando seu grupo ainda maior. Como resultado, estabelecimentos e empresas na área de Yukuan não têm escolha a não ser pagar dinheiro de tributo à Aliança Ceifador Carmesim, independentemente do tipo de negócio que administram. Eles estão atrás de Mayongo por causa do mesmo dinheiro de tributo. Jin-Yan então explica que a gangue assumiu a casa de leilões de seu antigo amigo. Os irmãos Yuk concordam,
observando que algo assim provavelmente seria feito pela gangue. Depois de aprender tudo isso, nosso garoto percebe que não tem escolha a não ser encontrar a gangue. Caso contrário, seu grupo de mercadores será arrastado para a confusão assim que souberem sua identidade. Enquanto isso, no distrito comercial de Yuquan, dentro da Casa da Paixão, a madame está instruindo seus subordinados quando de repente ouvem um grito alto. Eles imediatamente correm para a garota. Uma das acompanhantes informa que a garota está com o líder da Aliança Ceifador Carmesim. Mas então eles ficam preocupados com outra garota, que ainda está lá dentro com o líder. Vendo a condição da garota, a madame diz à sua subordinada para escoltá-la até seu quarto e deixá-la descansar enquanto ela verifica a nova hóspede. Enquanto isso, os subordinados são instruídos a não perturbar o líder do ceifador carmesim. Junghua então se aproxima de sua nova hóspede, que não é ninguém menos que nosso garoto. Ela tenta bajulá-lo, mas ele pergunta diretamente sobre o líder do ceifador carmesim. Junghua pergunta se ele tem hora marcada. Ele até pergunta se vai encontrar o líder lá em cima. Junghua hesita, se perguntando sobre sua identidade, mas admite mesmo assim que o líder está lá em cima. Enquanto ele sobe as escadas, ele avisa para evacuar os outros, pois ele vai se encontrar com o líder. Vendo que a outra garota ainda está lá dentro, ela tenta avisá-lo sobre a imensa força do líder. No entanto, nosso garoto não se abala enquanto avança. Em frente ao grupo do líder, os guardas o avisam que esta é uma área restrita, mas ele continua indo. Quando um guarda tenta impedi-lo, ele simplesmente o joga para trás como se ele não fosse nada. Os outros guardas da Aliança Ceifador Carmesim se preparam para lutar, perguntando se nosso garoto alheio sequer sabe quem eles são. Ele calmamente pergunta novamente sobre o paradeiro de seu líder. Parece que todos ao redor fazem parte da Aliança Ceifador Carmesim. Enquanto um grande número de homens corre em sua direção com a clara intenção de matar, Li Jin-eon, por outro lado, calmamente diz a eles que ele também pretende matá-los. Um deles vem para cima dele com uma espada, mas ele agarra a cabeça do homem e o joga para longe. Outro bandido corre em sua direção, mas ele se esquiva do ataque e o mata com sua própria arma. Então ele arromba a porta de um quarto, mas não é o certo. Ele se pergunta em voz alta se precisa destruir as portas de todos os quartos para encontrar o líder. Sem hesitar, ele arromba todas as portas deste andar, mas o líder não está em nenhum deles. Ele conclui que precisa procurá-lo no próximo andar. Depois de um tempo, no quinto andar, o líder está sentado em seu quarto quando a porta se abre repentinamente. Seu subordinado informa imediatamente que a pessoa que fez isso não é ninguém menos que o filho do grupo de mercadores que eles estão procurando. Parece que o líder também percebe o caos lá fora e pergunta casualmente se o nosso garoto está lá para pagar a dívida de seu antigo amigo. Li Jin-eon, no entanto, comenta casualmente que o líder está em um andar muito alto. O líder pergunta se ele tem medo de subir mais enquanto luta contra a festa de boas-vindas de seus subordinados. Nosso garoto avança, dizendo calmamente que é sua especialidade realizar esse tipo de façanha. Quando ele fica cara a cara com o líder, o homem barulhento parece um gigante comparado a ele. O tal gigante percebe a diferença de altura e sorri, declarando que sua especialidade é desprezar os outros. Olhando para sua expressão arrogante, Li Jin-eon sabe que ele é o tipo típico de bandido do submundo, tão ruim que ele não se sente culpado em espancá-lo. É exatamente por isso que ele gosta desse tipo de punk. No momento seguinte, ele percebe uma garota atrás do líder, claramente sangrando. O líder segue seu olhar e sorri, declarando acaloradamente que não conseguiu controlar sua força. Nosso garoto está furioso com uma pessoa que não tem consciência e provavelmente nunca terá. Ele pede ao líder para libertar a garota, enquanto pondera a maneira como vai matá-lo. Percebendo o fogo em seus olhos, o líder afirma que qualquer um que vem para acabar com ele tem o mesmo olhar intenso, mas no final, ele os despedaça com suas próprias mãos. Enquanto isso, as pessoas do lado de fora se esforçavam para escapar do perigo iminente. Um dos membros grita que um louco está tentando invadir a Casa da Paixão. Parece que esse louco não é o nosso garoto, mas seu suposto amigo de infância, que está balançando seu guarda-chuva e afastando todos. Ele finalmente balançou o guarda-chuva 2.874 vezes. No entanto, ele está frustrado, percebendo que ainda não completou a tarefa de 100.000 balanços, e ele começa a contar novamente desde o início. De repente, ele ouve uma grande explosão atrás dele. Ao olhar para trás, seus pensamentos vagueiam, se perguntando se está relacionado ao seu amigo.
Por outro lado, Li Jinyeon chuta o líder com tanta força que o empurra para fora do prédio, quebrando a parede atrás dele. O líder olha para o nosso garoto, que em vez de permanecer um espectador, pula atrás dele e aterrissa graciosamente na frente de seu oponente. Mesmo espancado, o ceifador vermelho se levanta, pronto para enfrentá-lo, enquanto pega uma arma de seu subordinado. Com força total, ele joga a arma nele, mas Lee Jin-eon se esquiva enquanto salta no ar. Ele tenta novamente, mas desta vez, Lee Jin-yeon calmamente agarra a corrente enquanto o punho ainda está na mão do líder. Isso também dá ao ceifador vermelho a chance de avaliar a força do nosso cara, que corresponde à sua. Então, ele solta a arma e corre em direção a ele para finalizar, Lu com sua força de ricochete. Ele tem certeza de que Lee Jin-yeon não será capaz de bloquear este ataque. Olhando para o estilo, nosso garoto esperto imediatamente o reconhece como a técnica do martelo meteoro e punho. Ele também observa que essa pessoa deve ter sido ensinada por algum artista marcial tradicional, a julgar por seu estilo de luta limpo. No entanto, o líder o subestima. Lee Jin-yeon é um rei do punho, e ele facilmente bloqueia o ataque de seu oponente. No momento seguinte, ele soca o homem com força no estômago, provocando um grito dele. Olhando para seu estômago ferido, o líder imediatamente reconhece o estilo treinado em punho de Lee Jin-yeon e se prepara para lhe dar uma luta adequada. Seus músculos ondulam com energia bruta enquanto ele avança, pronto para despedaçá-lo. Calmo como sempre, Lee Jin-yeon agarra seu pescoço e o joga no chão sem nenhum esforço. O líder não entende porque está em desvantagem contra este homem, mesmo que esteja lutando com todas as suas forças. Agora nosso garoto agarra seu rosto e joga de volta a própria zombaria do líder contra ele, que agora é ele quem está olhando para Lee Jin-yeon. Ele então começa o segundo estágio de sua arte do raio branco, enquanto ainda segura o rosto do líder, que agora está gritando de dor. A cada momento que passa, ele aumenta o estágio para o próximo nível, até que esteja usando a quinta fase. Os capangas da Aliança Ceifador Carmesim, observando seu chefe se contorcendo e ouvindo seus gritos, se perguntam se deveriam intervir para ajudá-lo, embora seus rostos mostrem claramente o medo que os impede. Um deles reconhece a técnica da arte do raio branco de 10 estágios. Quando Lee Jin-yeon termina, todos ficam sobrecarregados ao ver nada além de cinzas onde seu líder antes estava. Levantando-se, ele olha friamente para o grupo Ceifador Carmesim e pergunta quem lhes deu o direito de coletar impostos e dinheiro de tributo dos salários suados de pessoas fracas. Então ele os desafia. Se eles querem ostentar sua força, eles devem vir até ele primeiro. Ele avisa que eles terão o mesmo fim que seu chefe. Entretanto, a aliança do ceifador Carmesim está furiosa, pensando que como ele é apenas um homem, talvez consigam matá-lo de qualquer maneira. Então Myung-ho, olhando para ele, se pergunta em voz alta se, com o ceifador vermelho morto, talvez não precisem mais pagar tributo. O homem ao lado dele comenta que Lee Jin-yeon pode começar a exigir dinheiro de tributo, mas Myung-ho nega imediatamente, defendendo seu amigo de infância. Ele sabe que seu amigo já tem dinheiro suficiente para nunca se rebaixar a tais meios. Então ele começa a contar as balançadas de seu guarda-chuva novamente, o que leva um transeunte a comentar sobre suas palhaçadas, chamando-o de louco. A cada golpe que Myung-ho balança seu guarda-chuva, ele se lembra da época em que Lee Jin-yeon lhe perguntou se ele realmente queria ser um rato ou uma raposa venenosa, como ele afirmava ser. Ele sabe que cada pessoa tem uma faísca em seu coração para fazer algo, e é sua própria responsabilidade nutrir essa faísca. Ele entende que seu amigo quer ser forte a ponto de beirar a loucura, mas de repente ele para, olhando para seu amigo, lutando contra os capangas do ceifador Carmesim, e declara que ele é a raposa venenosa, não um rato covarde. Depois de lidar com a aliança do ceifador Carmesim, Lee Jin-yeon nem sequer lava o sangue de suas roupas, quando Lee Huaiyan, preocupado, aparece à sua porta. Ele dá a desculpa de que estava bebendo. Seu irmão do meio veio pedir conselho sobre algum assunto, mas o preocupado quer resposta sobre o sangue. Nosso garoto consola, explicando que não é dele, o que seu irmão já havia adivinhado. Então Lee Huaiyan finalmente chega ao ponto de que veio aqui porque quer enviar algo aos grupos de mercadores como um sinal de gratidão, por fornecerem elixires tão preciosos. Primeiro, ele quer enviar algo ao grupo de mercadores Tai-ho, mas quer saber quanto vale o remédio que eles enviam. Nisso, Lee Jin-yeon se lembra de que o referido grupo é o que enviou a essência de azurita,
e responde que o valor é tão alto que alguém como ele não consegue nem medir seu valor. Seu irmão está perplexo, incapaz de compreender o que poderia ser dado por algo tão valioso. Li Jineon acredita que enviar mercadorias ou dinheiro não é uma boa ideia. Para surpresa de seu irmão, ele propõe formar uma aliança de mercadores. Ele explica ainda que, além de grandes nomes como Tai-Ho, também existem grupos menores, como o estabelecimento West Escort, que não tem nenhuma forma oficial de proteção. Uma aliança como esta seria uma boa maneira de retribuir, Luz oferecendo proteção. Li Huaiyan está hesitante, sentindo que parece maior do que eles podem lidar. Li Jinyon o aconselha a começar pequeno. Apenas inclua o grupo de mercadores Tai-Ho e o estabelecimento West Wind Escort, por enquanto, como uma forma de retribuição. Li Haiyan, já ocupado planejando, quer saber as regras e as taxas de adesão. Li Jineon diz a ele para não cobrar nenhuma taxa por enquanto e manter as regras simples. Seu irmão quer saber sobre o propósito da aliança. Nisso, ele se lembra das palavras do representante do estabelecimento Escort, que havia pedido sua proteção depois que ele expulsou 2 organizações de gangsters daquela cidade. Então ele afirma que o propósito deles é proteger a vida dos mercadores. Além disso, ele quer formar uma linha de comunicação adequada para que eles possam alcançá-lo em situações terríveis. Seu irmão aponta que podem surgir condições que nem mesmo grandes grupos como o grupo de mercadores Tai-Ho podem lidar. Por exemplo, se alguém do submundo de Zhenghu os assediar, que tipo de ação ele tomaria? Ele afirma firmemente que ele pessoalmente lidará com tais assuntos, o que deixa seu irmão hesitante. Mas ele explica que como os mercadores lhe deram remédios que o tornaram mais forte, ele pode fazer isso muito por eles em troca. Então surge a questão de nomear a aliança. Huaiyan sugere chamá-la de Grande Aliança de Mercadores, mas ele se recusa, não querendo que soe como a Aliança do Ceifador Carmesim, e corrige para Grande Associação de Mercadores. Nesse ponto, Huaiyan também o lembra de que desde que seu irmão canalha voltou, sua carga de trabalho aumentou. Ele se desculpa, mas Huaiyan ignora com um sorriso, dizendo que é melhor para os mercadores se manterem ocupados. Naquele momento, um de seus subordinados chega gritando que um novo problema surgiu. Quando perguntado, ele revela em pânico que Sr. Yang e seus discípulos vieram pessoalmente. Enquanto isso, o referido grupo está sentado no salão principal do grupo de mercadores. Sr. Yang ainda está furioso com a humilhação que recebeu durante a reunião da associação do governante. Então ele enfatiza a seus discípulos que cada um deles deve se revezar lutando contra Li Jineon porque ele quer lhe dar uma morte dolorosa. Além disso, o nome de sua família não pode ser restaurado com apenas uma vitória. Todos eles obedecem imediatamente. Então Shin So-baek pergunta se seus 2 companheiros vão usar armas, já que ele vai com uma luta de mãos vazias. O Yang Myong concorda em usar seus punhos também, mas o Yang Un não está tão confiante e pretende usar sua espada. Seu irmão zomba dele por isso, mas o Yang Un argumenta que Li Jineon é alguém que derrotou alguém como o Yang Hu, que tinha muita experiência em Jianghu, o Yang Myong. No entanto, zomba disso, acreditando que o Yang Hu não era forte o suficiente. Finalmente, ele arrogantemente ordena aos servos que convoquem Li Jineon para vir pessoalmente, mas em vez disso, os irmãos Yuk chegam e informam que eles devem ir ao anexo a convite de seu mestre. Depois de um tempo, os convidados ficam em frente ao nosso garoto, que já está esperando por eles. Ele os recebe e todos os 3 artistas marciais se apresentam. Ele fica surpreso com a presença de Sr. Yang, que se desculpa por vir sem avisar, mas admite que não resistiu em vir testemunhar sua força. Li Jineon entende que eles estão aqui para um duelo e pergunta sobre o formato específico. Sr. Yang sugere que ele lute contra todos os seus discípulos, já que eles querem aprender com ele enquanto declara as regras. Quem perder a consciência, ficar imóvel ou cair do ringue, será declarado o perdedor. Li Jineon aceita as regras simples e pede para começar a luta. O primeiro é o Yang Myong. O Sr. Yang está bastante convencido da vitória do seu filho. Entretanto, o Yang Myong sente que não está a enfrentar apenas o filho de um mercador, mas sim um guerreiro Jianghu experiente. O que o faz perceber que a vitória de Li Jineon sobre o Yang Hu deve ter sido genuína. Li Jineon pergunta sobre a sua arma, mas antes que o Yang Myong consiga sequer terminar a sua resposta arrogante, recebe um soco forte de Li Jineon que o atira contra a parede do fundo. O copo na mão do Sr. Yang esmaga-se com o choque.
Li Jinneon lembra-o calmamente que pode sacar uma espada se lhe for dada a oportunidade. Depois, desafia o próximo oponente a avançar. Então, o Yang Wun decide ser o próximo e pede a Shin Sobaek para cuidar do seu irmão. Ao que Shin Sobaek concorda. Assim que ele se coloca em frente ao nosso rapaz. O Yang Wun está pronto para libertar todo o seu poder e técnicas, e Li Jinneon quer que ele o faça para ter uma boa luta. Com isso, a luta começa. Sem perder tempo, o Yang Wun saca a sua espada. Com um movimento rápido, ele corre em direção ao nosso herói, tentando atacá-lo, mas Li Jinneon desvia-se facilmente. Ao mesmo tempo, ele percebe que o Yang Wun é de fato um bom espadachim. No entanto, Li Jinneon é mais astuto. Enquanto se desvia, começa a fazer os seus movimentos depois de observar cuidadosamente o padrão da esgrima de Yang Wun. É por isso que agora consegue evitar todos os golpes apenas com as suas mãos nuas. Agora é a hora de Li Jinneon passar a ofensiva. Ele começa com a 5ª fase da sua arte do relâmpago e baixa o seu nível de energia para a 3ª fase. O Yang Wun prepara-se, tentando bloquear o ataque com um golpe de espada. No momento seguinte, Li Jinneon envia um ataque de rugido de relâmpago diretamente para ele, derrubando o seu oponente com um único golpe. Shin Sobaek não acredita. O Yang Myong sugere que parem o duelo, porque se os 3 forem derrotados, trará ainda mais vergonha. No entanto, Shin Sobaek não está disposto a recuar da oportunidade de lutar contra alguém que usa apenas os punhos, já que ele próprio treinou em técnicas de golpe de palma. Ele pede um combate com o nosso rapaz. Ao ver os seus punhos, Li Jinneon fica genuinamente entusiasmado por lutar contra alguém com verdadeira habilidade. Com isso, ambos os mestres dos punhos chocam. O choque continua por um tempo, com Shin Sobaek a atacar e Li Jinneon a desviar-se. Mas Shin Sobaek fica irritado por Li Jinneon só se ter defendido até agora. Determinado, ele decide libertar o seu ataque final e ver como Li Jinneon o irá bloquear. Ele liberta o seu golpe de palma esmagadora de roda de furacão, criando um pequeno tornado a surgir em direção a Li Jinneon, que sorri com um movimento impressionante. No entanto, ele comenta que é demasiado grande. Calmamente, ele agarra firmemente o pé de Shin Sobaek, fazendo-o gritar de dor, e depois atira-o com força para o chão, comentando que teve um bom duelo. O Yang Myong está amuado porque não ganham nada de bom com esta derrota. Vendo a cara descontente do Sr. Yang, Li Jinneon não entende a razão por trás disso. Entretanto, o Sr. Yang está a tremer de raiva, porque percebe que Li Jinneon está verdadeiramente invicto, e trazer outra pessoa seria inútil. O problema é que o orgulho da Associação dos Governantes será esmagado, e ele e o seu clã também serão ridicularizados por esta derrota. Decidindo por outra tática, ele pede a Li Jinneon para dar um passeio até ao mercado. Ele nota o ambiente pacífico ali, e comenta que Li Jinneon deve ter muitos fornecedores deste lugar. Sem perder mais tempo, ele oferece a Li Jinneon a adesão à Associação dos Governantes. Ele explica que Li Jinneon não precisa de inscrever todo o seu grupo de mercadores, pois pode juntar-se como indivíduo, e o seu grupo de mercadores ainda estará protegido. Li Jinneon fica surpreso com a oferta, sabendo que essa associação já inclui os nomes de grandes clãs. Mas ele levanta a questão de que a Associação dos Governantes é forjada a partir de clãs que deixaram a Aliança Murim, que outrora era composta pelas 9 grandes seitas. O Sr. Yang confirma-o, enquanto dá a desculpa de que são apenas rivais amigáveis da Aliança Murim. Li Jinneon pensa sobre a informação que recebeu de que o clã do Sr. Yang só recentemente se juntou à associação, e agora quer salvar a sua reputação após a derrota. O Sr. Yang também confirma sua suspeita ao admitir que o seu subordinado, o Yang Hu, estava a espalhar rumores estranhos sobre Li Jinneon, o que afetou gravemente a reputação do clã, embora ele próprio não tenha nada contra ele. É por isso que ele quer que Li Jinneon se junte à Associação dos Governantes, para salvar a face. Isto, ele acredita, é a sua melhor oportunidade para mostrar à sua associação que alguém como Li Jinneon está sob o seu controle. Li Jinneon pergunta o que acontecerá se ele recusar. O Sr. Yang aponta que ele não perderá nada ao juntar-se a ela. E como filho de um mercador, ele deve entender isso. Li Jinneon retorque que ele não tem nada a ver com um grupo de artes marciais comum, quando não lhe falta dinheiro. Então ele dispensa-o, terminando a conversa. Com isso, o Sr. Yang fica verdadeiramente furioso e ameaça se Li Jinneon quer que todo o seu grupo seja massacrado, o que momentaneamente para o nosso rapaz. O Sr. Yang
avisa-o que tem poder suficiente para eliminar todo o grupo de mercadores, enquanto poupa a vida de Li Jinyon e o transforma num inimigo público. Ele pergunta se Li Jinyon realmente pensa que é forte o suficiente sozinho para esmagar um clã inteiro, quanto mais a associação dos governantes. Antes que ele possa continuar a sua ameaça, ele recebe um soco forte de Li Jinyeon, que avisa que o matará primeiro e depois eliminará todo o seu clã a seguir. Ele até afirma que enviará a culpa para o filho mais velho do Sr. Yang, avisando que é melhor se o Sr. Yang não o testar. O Sr. Yang ainda tem a audácia de chamar as suas palavras as mais vis que alguma vez ouviu, e acusa-o de ser um homem sem vergonha ou restrição. Com isso, ele libera seu ataque amplo do sapo venenoso, uma técnica que os especialistas do Sr. Yang são treinados para usar contra os líderes dos 4 grandes clãs. Ele está confiante de que, mesmo com todo o seu poder, Li Jinyon não pode resistir a este ataque. Mas ele congela quando percebe que Li Jinyon está emitindo raios, que estão devorando seu veneno. No momento seguinte, Li Jinyon o soca tão forte que o Sr. Yang bate na parede e desaba no chão, tossindo sangue. Li Jinyon comenta que o Sr. Yang é muito mais fraco do que finge ser. Sr. Yang diz para ele matá-lo agora, porque não importa o resultado, Li Jinyon se tornará um inimigo público ao fazer isso, e a associação dos governantes também virá atrás dele. Não importa o que aconteça, Sr. Yang insiste que Li Jinyon definitivamente perderá. Ouvindo isso, Li Jinyon se aproxima do Sr. Yang, sussurrando sombriamente que o fará se arrepender dessas palavras para o resto de sua vida. Depois de um tempo, todos veem Li Jinyon arrastando o Sr. Yang pelos cabelos. Eles ficam chocados com sua condição, especialmente seus filhos. O Yang Myong protesta, mas Li Jinyon o cala, avisando que ele sofrerá a mesma punição que seu pai. Outro filho se preocupa com a vida de seu pai, mas Li Jinyon responde que ele está vivo por enquanto e ordena que seus subordinados preparem uma carruagem. O filho mais velho do Sr. Yang exige saber o motivo de estar fazendo tal coisa. Li Jinyon responde que seu pai havia ameaçado massacrar seu grupo de mercadores e incriminá-lo como culpado, o que deixa todos estupefatos. Então ele anuncia que vai à associação dos governantes para relatar o assunto ele mesmo. Ele pede aos guardas do Sr. Yang para irem com ele como testemunhas. Antes que ele possa continuar, Shin So-baek aponta que a associação dos governantes não tem uma sede. Ele o informa que as reuniões geralmente são realizadas nas casas dos chefes de clã. Dessa forma, ele pode ir para a propriedade do clã Moyang, que é a mais próxima. Com isso, ele ordena que seus guardas e os irmãos Yuki fiquem de olho no discípulo e nos filhos do Sr. Yang. Então ele se vira para seu irmão do meio e ordena que ele faça um relatório para enviar à Aliança Miron sobre o incidente de hoje. Eles então seguem em direção à propriedade Moyang. Enquanto isso, na carruagem, o Sr. Yang está amarrado por cordas e pergunta sobre seu destino. Li Jinyon responde a ele. No momento seguinte, o Sr. Yang pede ao seu guarda para lhe trazer um pouco de água, pois está sedento. O guarda hesita, sem saber se nosso garoto permitirá. Mas Li Jinyon, por outro lado, fica surpreso que o senhor de um clã esteja pedindo água, mas ele não cumpre. Ele percebe que essa pessoa deve ser um assassino. Com isso, ele o queima com seu raio. Então o motorista pergunta sobre o incidente, mas Li Jinyon diz para ele continuar. Ele então se vira para outro guarda e pergunta sobre sua associação de assassinos. Ele explica que se chama Grupo de Assassinos Ouro-Prata, já que eles são geralmente categorizados por classificação Ouro ou Prata, e ele próprio é um assassino de classificação Prata. Li Jinyon então pergunta ao Sr. Yang sobre o custo de contratar tais pessoas, mas o Sr. Yang está relutante em responder. Então nosso garoto ameaça quebrar suas partes do corpo, o que o força a obedecer. Ele admite que pagou 800 Niang, muito mais caro do que sua taxa usual, mas nosso cara aponta que não valeu a pena sua vida, porque o líder do grupo de assassinos deveria matá-lo, depois que ele massacrar todo o grupo de mercadores. Matar assassinos, ele explica, é a maneira usual dos clãs encobrirem suas mãos sujas. Ele acrescenta que esta é a maneira típica dos clãs limparem seus rastros. Dessa forma, sua vida não vale mais do que 800 Niang. E ele aconselha o assassino a treinar mais para aumentar o valor de sua vida. Li Jinyon muda seu tom, dizendo que alguém que mata pessoas por dinheiro não deveria ser chamado de humano, e ele até bate palmas sarcasticamente para o propósito de vida do assassino. Então ele casualmente aponta que seu grupo de 3 assassinos agora tem um ferido e um morto.
Depois de um tempo, eles chegam à propriedade Moyang. Todos reconhecem o Sr. Ouyang, e eles estão curiosos sobre a situação e a identidade de Li Jin-eon. Finalmente, Moyong Bin, o líder do clã Moyang, chega e pergunta sobre a condição do Sr. Ouyang. Então ele se vira para Li Jin-eon e se apresenta. Li Jin-eon também se apresenta, embora ele não entenda muito bem, porque da última vez que verificou, Moyong-shu era o líder do clã. Moyong Bin pergunta sobre o motivo do líder do clã Sr. Ouyang estar sendo arrastado por Li Jin-eon como se fosse um criminoso. Li Jin-eon se oferece para responder e explica toda a situação. Um dos subordinados de Moyong Bin aponta que este é um assunto grave, especialmente porque a aliança Muron logo ficará sabendo disso. Mas Moyong Bin o interrompe e pergunta o propósito de Li Jin-eon em trazer esse problema diretamente para ele. Ele diz que duvida que Li Jin-eon entenda completamente o perigo da associação dos governantes. Então ele assume que Li Jin-eon veio para revelar a verdade com antecedência. Então nosso garoto pergunta sobre sua estratégia para lidar com este problema, já que pode acabar caindo sobre ele. Moyong Bin acha que a verdadeira resposta é eliminar o perigo. Mas alguém como o Sr. Ouyang dizendo que seu assassinato pode facilmente escalar para tornar todo o clã Sr. Ouyang seu inimigo, enquanto coloca sob a vigilância da aliança Muran. Naquele momento, o Sr. Ouyang começa a gritar com Moyong Bin, alegando que ele é quem causou todo esse caos, que seu escárnio o empurrou a fazer isso. Então ele implora por ajuda, prometendo que fará qualquer coisa em troca. Derrubando-o, Moyong Bin declara que o Sr. Ouyang não tem mais vergonha. Ele então ordena que seus homens prendam os assassinos, mantendo-os vivos sob vigilância. Depois, ele se desculpa educadamente por toda a bagunça causada pelo Sr. Ouyang, garantindo que a Associação dos Governantes não apoiará mais o clã. Então ele convida Li Jin-eon para se juntar a ele para uma refeição, e Li Jin-eon concorda. Depois de um tempo, a refeição é colocada na frente de ambos, e Li Jin-eon come à vontade. Enquanto isso, Moyong Bin nem consegue entender como alguém como Li Jin-eon, que derrotou o patriarca do clã Sr. Ouyang, pode existir. Para testá-lo, ele pergunta qual estratégia Li Jin-eon adotará para resolver essa questão, já que de qualquer forma ele não pode matar, mas deve lidar com isso de forma razoável. Li Jin-eon pergunta sobre o plano dele. Então, Moyong Bin começa a detalhar seu plano, enviar Si-in para a Aliança Murin, o que pode livrá-los dos atos de Si-in e transferir a responsabilidade para o clã Sr. Ouyang. Além disso, para preservar sua posição, a associação governante está pronta para arcar com os danos, e ele tem certeza de que outros líderes de clã concordarão. Li Jin-eon gosta do plano. Então ele pergunta se o antigo líder do clã, Moyong-shu, passou pela cerimônia de lavagem de mãos da Bacia Dourada, que é uma espécie de ritual de aposentadoria. Ouvindo isso, Moyong Bin comenta que Li Jin-eon está desatualizado sobre as notícias do mundo Jianghu porque seu pai está desaparecido há 1 ano. Ele ficou surpreso com isso. Moyong Bin explica que eles enviaram uma equipe de busca de membros do ramo principal, mas não encontraram nenhum vestígio dele. Naquele momento, nosso cara pensa que é a mesma época em que ele reencarnou no corpo de Li Jin-eon. Isso significa que junto com ele, Shu também morreu. Então ele pergunta se Shu tinha alguma hostilidade com a facção demoníaca. Moyong Bin responde que a facção demoníaca está em silêncio há 20 anos e se eles fossem ressurgir, ele teria notado. Além disso, ele duvida que a facção demoníaca tenha algum motivo para atacar seu pai. Nisso, ele se lembra de sua vida passada, onde ele também não tinha nada a ver com a facção, mas foi repentinamente emboscado e morto. Para avaliar a situação, ele pergunta até onde o pai de Moyong Bin iria se fosse emboscado por um número de espadachins. Moyong Bin responde que seu pai não é alguém que pode ser derrotado por meros espadachins. Nosso garoto então aponta: e se esses espadachins tivessem corpos à prova de lâmina, isso deixa Moyong Bin confuso. Agora, recordando seu último incidente, quando ele tentou atacar aqueles assassinos, ele se lembra de como eles sobreviveram mesmo depois de serem atingidos por sua energia de raio da 9ª fase. Ele sabe que nenhum homem comum pode suportar nem mesmo a energia de raio da 9ª fase se ele atacar com seu poder corporal atual. Ele não acredita que alguém como eles possa resistir à sua força. Então ele conclui que eles devem ter corpos à prova de lâmina ou algo igualmente impossível. Se homens com tal poder, incluindo o feiticeiro que uma vez controlou seu corpo, fossem unir forças, ele acha que apenas alguém além do céu poderia enfrentar tal força.
Então ele tem certeza de que Mo Yong-bin não receberá nenhum vestígio de seu pai ou da facção demoníaca, mas ainda não entende o motivo por trás de seu segredo, ou seu verdadeiro motivo ao fazer isso. Enquanto isso, em um lugar isolado, uma mulher conhecida como a Demônio Celestial se dirige a um homem chamado o Demônio da Espada e informa que eles encontraram o Rei da Espada. O Demônio da Espada então ordena que sua facção se prepare para a caçada ao Rei da Espada.